Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso evento Autopeças Lucrativas, onde você vai entender de fato tudo o que precisa saber sobre o mercado de autopeças. Nesse evento aqui, você vai entender o melhor caminho, você vai entender como que dá para montar uma loja de autopeças com pouco dinheiro, sem experiência. Você vai entender como é possível organizar o estoque de uma forma assertiva. Você vai ver como precificar a mercadoria das suas autopeças, enfim. Tudo que você precisa saber sobre o mercado de autopeças, você vai aprender aqui nessa aula de hoje. Então, fica aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo relevante para mudar o teu destino, para mudar o futuro seu e da sua família. Mas vamos lá. Antes de eu começar aqui, eu primeiro quero conhecer um pouco mais vocês. Quero pedir para vocês duas coisas. Primeiro, já dá um likezinho aí na live para entregar para mais pessoas. E segundo, eu quero que vocês comentem aqui de qual cidade vocês estão falando, de qual cidade vocês estão me vendo, na verdade. Que a gente tem gente aqui de todo o Brasil. Então já comenta aqui qual cidade que você é, para eu conhecer um pouco mais vocês. E também me fala se o áudio está ok, tá bom? Vamos lá, já comenta aí, bota a cidade de vocês, tem gente de tudo quanto é lugar, de São Paulo, Bahia, enfim, vai comentando aí que é para poder ir dando tempo da galera ir entrando. Sempre tem um atrasildo que chega um pouquinho depois, mesmo eu falando que a aula ia começar às 8 horas, sempre tem uma galera mandando mensagem aqui, Leandro, não sei o quê. Então, vai comentando aqui para a gente poder atingir mais pessoas, para fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Afinal, se você está aqui vendo esse conteúdo, se você está aqui vendo essa aula, é porque você quer montar a sua loja de autopeça, ou você já tem uma loja de autopeça, você quer entender melhor como funciona esse mercado antes de botar teu dinheiro. Então já comenta aí no chat aí um eu quero para poder você se comprometer comigo, para tua cabeça entender que você quer montar a tua autopeça, que você quer começar esse ano com o pé direito, que você quer fazer as coisas acontecerem de verdade. Já comenta aí um eu quero, porque a gente já vai cair para dentro do conteúdo. Eu sempre faço essa introduçãozinha aqui, né, esse bate-papo, que é para poder dar tempo da galera chegar, vocês comentando aqui, a gente melhora a nossa interação e a plataforma entrega com as pessoas. Deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar. Aqui eu trabalho com 3 telas. Eu tenho essa tela que eu estou vendo vocês, eu tenho uma outra tela que é uma colinha minha aqui e mais uma tela aqui. A gente tem 3 telas. Eu anotei alguns tópicos aqui importantes, alguns tópicos relevantes que vocês responderam lá na nossa pesquisa, para poder eu não esquecer de trazer nada aqui para vocês. E outro recado importante: quem ficar comigo até o final vai ter um presente para vocês. Eu vou preparar um PDF, vou preparar um material muito bacana, um resumão aqui dessa aula para poder liberar para vocês. Mas só vai ter acesso quem ficar na aula aqui até o final, porque eu quero dar valor para os mais comprometidos. A galera que se inscreveu e não participou da aula, não está aqui presente com a gente hoje, não vai ganhar esse material. Então fica comigo aqui até o final e vamos para o conteúdo. Então, antes de eu começar no conteúdo, primeiro deixa eu me apresentar aqui, né? Você deve estar perguntando, pô, quem é esse cara aqui para estar falando, ensinando sobre autopeças e tal? Eu me chamo Leandro Silva, eu sou especialista em autopeças e eu vou explicar para vocês essa história. Mas primeiro, deixa eu fazer um agradecimento a todos vocês que estão aqui. Afinal, a gente sabe como é que é essa correria do dia a dia, né, cara? Então, eu preciso dar valor a quem se comprometeu, a quem está aqui de verdade. Eu sei que às vezes a gente vem de um outro emprego, uma rotina intensa. Eu sei que muitos têm filho, outros acabaram de chegar do trabalho cansado. Então, assim, eu queria dizer que vocês já estão na frente de 90% dos seus concorrentes só de estar aqui. Vocês estão se comprometendo, mesmo depois do dia inteiro, cansado, exausto, pararam aqui para prestar atenção e aprender sobre o mercado de autopeça. Então, meus parabéns a todos vocês que se comprometeram. Deixa eu falar primeiro quem é o Leandro Silva. Você deve estar pensando, cara, quem é esse cara aí para estar aqui querendo ensinar, falar alguma coisa? Como eu falei para vocês, eu me chamo Leandro Silva, eu sou especialista em autopeças. Eu tenho mais de 25 anos de experiência nesse mercado. Eu também sou dono de autopeças. Eu também tenho uma distribuidora de autopeças. E eu já ajudei a montar mais de 600 lojas de autopeças em todo o Brasil. Hoje, nesse ramo, eu sou considerado uma das maiores autoridades no mercado de autopeças. Eu sou convidado para participar de várias feiras automotivas, onde a gente dá palestras, treinamentos. Hoje eu sou considerado uma das maiores autoridades dentro desse mercado. E eu vou falar para vocês o porquê que eu sou considerado uma das maiores autoridades dentro desse mercado. Eu comecei a minha loja de autopeças há muitos anos atrás, e essa história eu vou trazer para vocês aqui para motivar e mostrar a vocês como é possível você começar, mesmo com pouco dinheiro, sem experiência, mesmo uma loja pequena, numa cidade que tem muito concorrente, entre muitas outras coisas. Vou provar tudo isso para vocês. Eu vou mostrar para vocês como eu comecei a minha loja
com apenas R$ 30.000 emprestado por um banco, ou seja, eu comecei sem dinheiro nenhum e hoje a nossa loja é uma loja que fatura mais de R$ 2 milhões por ano. Hoje a gente é a maior loja da cidade. E olha que eu estou falando somente da Fusão das Peças, sem contar a distribuidora que a gente tem. Então a gente é referência. Galera da, da produção aí, se puder botar uma foto da Fusão aqui, puder botar uma foto do estoque, um pouquinho aqui, só para a galera ir vendo aqui. Não sei se dá para dividir a tela, passar umas fotos juntos aqui, só para a galera ver o que eu estou falando. E eu vou explicar para vocês como que eu fiz isso, começando com R$ 30.000 e hoje ter uma loja de autopeças avaliada em mais de 2, 3 milhões de reais e ser a maior loja da cidade. É isso que você vai, é uma das coisas que você vai entender aqui. Porque você vai aprender a tirar o teu sonho do papel, você vai aprender a montar a tua loja de autopeças em um prazo de até 60 dias. É isso mesmo. Então fica comigo aqui até o final, que eu prometo que vai valer a pena. Porque se você está pensando que isso vai ser só um videozinho, só uma aulazinha, não, não vai ser. Já pega papel e caneta, porque vai ser uma aula teórica, uma aula prática também, uma aula que vai fazer com que você entenda como funciona. Eu vou explicar como que eu já consegui ajudar mais de 600 lojas de autopeças em todo o Brasil, pessoas que tinham pouco dinheiro, pessoas que não tinham experiência, homens, mulheres, pessoas que tinham muito concorrente na porta deles. Vocês vão ver tudo isso aqui durante todo esse conteúdo. Então, se você está achando que você caiu aqui para assistir só um videozinho, lamento te informar que não. Isso é uma aula, vai durar aí, acredito eu, que pelo menos entre uma hora e pouquinho, não vai ter menos do que 40, 50 minutos. Eu tenho certeza, vai depender um pouco de como vai desencadear aqui. Uma coisa importante, tá, galera? Agora que eu estou focado aqui na aula, eu não vou conseguir olhar tanto o chat. Muitos de vocês mandam mensagem, comentam alguma coisa. Depois eu vejo se dá para me passar o olho aqui. Mas eu vou focar na aula para mim não se perder, porque é muita coisa ao mesmo tempo aqui para eu ver. Então, não vou focar 100% no chat. Quando eu for olhar o chat, eu aviso vocês. Mas vamos focar na aula direitinho, que eu garanto que vai valer a pena. Mesmo eu trazendo um conteúdo no final da aula para vocês, é importante vocês anotarem para poder a cabeça melhorar, para poder a cabeça fixar mais. Tem pessoas mandando WhatsApp aqui no meu telefone, você deve estar ouvindo bipar aí, enquanto eu estou fazendo a aula, mas eu não vou conseguir parar para responder agora, porque são muitas coisas para fazer e eu estou comprometido em entregar o melhor para vocês. Então, peço vocês que possam não mandar o WhatsApp durante a aula aqui, para a gente focar 100% aqui nesse conteúdo. Então, vamos para dentro, que tem muita coisa para a gente ver hoje. E nessa aula você vai entender o caminho, passo a passo, para montar a tua loja de autopeças em 60 dias, como eu falei com vocês. Então, é importante que fique até o final, como eu já falei, eu estou reforçando, porque o melhor, a cereja do bolo, vai estar mais para o final da aula. Por enquanto, a gente está fazendo essas introduções, apresentações, fazendo vocês entender, contextualizar tudo isso. E isso também foi uma maneira que eu encontrei de fazer vocês entenderem que é o Leandro Silva e dar tempo de chegar todas as outras pessoas que se inscreveram, que estão mandando mensagem, estão querendo entrar. Então, agora você vai entender cada etapa. Essa aula eu vou te falar qual é o melhor ponto comercial, qual é o valor mínimo de investimento, a importância de você nichar, precificação, quais fornecedores, quais produtos comprar. Você vai ter tudo aqui. Então, tá todo o conteúdo, é um mapa, é um passo a passo para você, de fato, aprender a montar a tua autopeça com pouco dinheiro, mesmo que você não tenha experiência, aprender a organizar o seu estoque de uma forma inteligente e faturar alto com esse mercado que é bilionário e você está deixando passar sem entender como ele funciona. Então, vamos lá, galera. E eu sei que falando assim, né, até parece que é bom demais para ser verdade. Pô, Leandro, começar uma loja de autopeça com pouco dinheiro, sem experiência, independente de ser homem, ser mulher, abrir uma loja de autopeças sem gastar muito, aprendendo a organizar estoque de forma inteligente para ter uma autopeças lucrativas, cara, isso aí parece que é algo surreal. Eu conheço várias pessoas que já tentaram abrir autopeças, eu tenho outras que têm autopeça na minha cidade. Cara, 80% das autopeças que fecham as portas, que não conseguem dar continuidade, é porque não tinha um método validado. Eles acharam que só o dinheiro fazia acontecer. Eles foram no achismo, eles foram na sorte. E autopeças não é sorte, é método, é passo a passo, é metodologia. Eu tenho várias pessoas, né, vários estudos, várias entrevistas com pessoas que era mulher e não tinha experiência e conseguiu abrir a loja. Eu tenho outras pessoas que tinham pouco dinheiro ou nem tinha dinheiro. Um vendeu a casa, outro vendeu o carro e investiram tipo R$ 90.000 para começar a autopeça e fechou a loja que ia fazer 2 anos de reais. E eu vou compartilhar isso aqui para vocês. Na verdade, eu vou pedir para a galera botar algumas provas do que eu estou falando, porque falar é fácil, né? Falar até papagaio fala.
Agora eu quero ver provar o que eu estou falando. Então, eu vou pedir para a galera colocar aqui alguns depoimentos, algumas provas de algumas pessoas que eu conversei, que eu ajudei a montar a loja e consegui exatamente o que eu estou falando aqui. Confere aí. Quer deixar um recado final aí, mano? Agradecer, Leandro. Obrigadão pela parceria, obrigadão pelo ensinamento. Gratidão Compartilhando total. muito conhecimento com esse cara aqui, me ajudou muito. Tipo assim, me fez ver coisas que estavam na minha frente que eu não enxergava. Assim, graças a ele. Muito agradecer. Então é isso, galera. Forte abraço aí. De estoque, vocês começaram lá mais ou menos 98 mil, 100 mil reais de estoque. Hoje a Torta Autopeça tem quanto tempo de loja? Quanto já fez um ano? A Como é que tá? Etorque hoje tem 2 anos de loja. 2 anos de loja. E você tem ideia por alto em 2 anos o quanto cresceu o teu estoque? Tipo assim, começou com 98, hoje mais ou menos. Tu tem uma noção de quanto está o estoque Hoje lá? nós, tudo der certo aí, nós vira o ano com 1 milhão. Em 2 anos, possivelmente 1 milhão de estoque. Fui procurar ali como organizar estoque de autopeças e tava lendo lá, né? E eu disse, bah, que legal, esse cara tem vários insights, dá várias dicas. E daí eu já comecei a seguir, já procurei porque conhecimento é tudo, né? Tipo assim, me dá esse voto de confiança, dá uma credibilidade. O que que fez de fato? Fala assim, não, eu vou entrar na consultoria. Eu acho que a confiança no teu trabalho, que tu traz, tu sabe o que tu tá fazendo, né? Eu senti isso, assim, eu senti que tu tinha o direcionamento que eu precisava na época. E daí foi o que me fez entrar. Eu tinha certeza que tu ia conseguir me ajudar, assim, me dar um direcionamento, me tirar da onde eu estava ali perdida. Então, como vocês viram aí, né, alguns desses depoimentos, cara, todos esses alunos tinham as mesmas dúvidas que vocês. Dúvidas essas que apareceram na pesquisa que a gente mandou para vocês. Leandro, eu tenho 100 mil, 200 mil, 80 mil. Será que dá para abrir uma autopeça? Será que vale a pena? Muitos deles tinham as mesmas dúvidas que vocês. Eu não entendo nada desse mercado. Será que é possível aprender? Eu sou mulher. Será que dá para aprender? Então, vocês viram através de alguns depoimentos, e mais para frente eu posso botar outros também para poder mostrar para vocês que é possível começar uma loja de autopeças, mesmo com pouco dinheiro, mesmo sem experiência, desde que você entenda o passo a passo, desde que você entenda uma metodologia que é possível qualquer pessoa montar uma autopeça e ganhar dinheiro de verdade, ter lucro. Afinal, eu vou entrar no conteúdo da aula, vocês vão ver. Tem peça que tem 30% de margem, quanto tem peça que tem 200, 300% de margem. Então, montar uma autopeças é uma das coisas mais lucrativas. Se a gente fizer um comparativo entre o número de autopeças e o número de veículos, hoje existe mais de 120 milhões de veículos rodando em todo o Brasil, enquanto tem um pouco mais de 60 e poucas mil lojas de autopeças. Então, se você comparar o número de pessoas que querem comprar produtos que você vai vender, tem uma demanda muito grande. Tem muito mais carros rodando na rua, pessoas que precisam de peça, do que loja de autopeça. E a gente vai falar sobre tudo isso durante essa aula. Então, eu botei algumas provas, alguns depoimentos, para vocês poderem ver que pessoas comuns, assim como vocês, conseguiram montar a loja de vocês, conseguiram montar as suas lojas e está dando certo. Começou com pouco dinheiro, pouca experiência. E é isso, por isso que eu quis trazer esses vídeos para vocês entenderem que é possível. Tanto é possível que eu mesmo tenho uma história de sucesso e superação dentro desse mercado. Eu sempre falo que o mercado de autopeças é uma grande oportunidade para ganhar dinheiro. Agora eu vou fazer uma pequena introdução assim, um pouco mais profunda de quem realmente é o Leandro. Eu falei lá no começo, mas vocês não têm noção de onde eu vim e como que eu superei, como eu cheguei onde eu cheguei, e eu quero compartilhar isso com vocês agora. Porque quando eu falo que é possível e mostro outras pessoas, muitos de vocês devem estar pensando, beleza, Leandro, mas foi possível para eles, para mim não é. Cara, eu comecei no ramo de autopeças com uns 16 anos de idade, como entregador. Eu entregava peça de bicicleta. Trabalhava numa lojinha pequena de bairro. Se a galera puder botar uma foto aí da autopeça Antônio Silva, que hoje é essa foto bonitinha aí, que vocês estão vendo. Mas quando eu comecei a trabalhar lá há 25 anos atrás, ou mais até, não tinha essa fachada bonitinha, não, tá? Essa loja pequenininha, eu comecei entregando peça de bicicleta e, cara, essa loja vendia, por incrível que pareça, 4, 5 mil reais por dia. Por dia. Então, eu comecei nessa loja entregando peça de bicicleta, aí eu fui entregador, depois de entregador eu fui balconista,
depois de balconista eu fui estoquista, depois de estoquista eu virei comprador, depois eu virei gerente de loja, e aí eu passei 4 anos dentro dessa loja de autopeças. E aí não tinha mais para onde crescer, só que eu ficava indignado em ver que a loja vendia 4, 5, 6 mil às vezes num dia, e eu ganhava na época um salário mínimo. Vamos botar que na época eu ganhava aí, quando eu saí da autopeça, o meu teto máximo ali, eu ganhava em torno de R$ 200, R$ 180 a R$ 200 por semana. Esse era meu salário, enquanto a loja faturava R$ 5.000 em um dia, eu ganhava de 180 a R$ 200 por semana. E aí eu passei por todas as áreas: entregador, estoquista, balconista, comprador, gerente de loja, e não tinha mais para onde crescer, porque era uma loja pequena, onde as pessoas que trabalhavam lá eram os dois sócios, dois irmãos. Eles herdaram a loja do pai. E aí, como eu não tinha mais para onde crescer, eu via que representação comercial, os vendedores de lojas de autopeças, também ganhavam dinheiro. E aí, cara, naquela época valia a pena ser representante comercial. Hoje, com internet, com tudo mais, acaba que não tem mais tanto valor quanto naquela época. Mas aí o que, que eu fiz? Eu pedi demissão, peguei a indenização, né, fiz um acordo com o patrão, montei uma empresa de representação comercial e virei representante de venda da Furacão Distribuidora, uma das maiores distribuidoras de autopeças do Brasil, e eu passei a vender para a loja de autopeças. E aí eu comecei a vender as peças para a loja de autopeças e ganhava em torno de 5% de comissão quando eu trabalhava na Furacão. E aí eu comecei a entender o quão grande era esse mercado. Cada dia mais eu via que a parada crescia, que as lojas vendiam mais, que pessoas tinham bons carros, boas casas e tudo vinha de autopeças. E aí começou a me despertar o interesse de eu montar a minha primeira loja de autopeças. E foi trabalhando na Furacão que eu conheci um gerente de banco, o senhor Marcos Evaristo. Eu já até soltei um vídeo um dias atrás com um trechinho do Marcos Evaristo, mas se a galera puder colocar aí um pouquinho do meu bate-papo com o Marcos Evaristo, se valer a pena, vou deixar na mão de vocês, produção. Vocês que sabem, se quiser soltar, bota o vídeo aí. Quando eu era representante ainda, e lá no balcão da autopeça lá do Vinícius, né, que era Brum Ramos, que era teu cliente, e era um cliente meu. E para mim, cara, aquele nosso primeiro bate-papo ali seria um bate-papo só para eu entender e tal. E aí, daqui a pouquinho, o Marcos já começou a pegar a documentação e tal. E já eu lembro que eu saí de lá com um talão de cheque pronto, já impresso com o nome da minha empresa, direitinho. Aí, na época, a gente tentou fazer as simulações lá. Eu lembro até hoje, cara. Eu peguei R$ 30.000, que era o que dava dentro das minhas condições para eu pagar o empréstimo, que era 2,5 conto mais ou menos de prestação. E aí a gente fechou tudo certo. Eu falei, bom, vou dar uma respirada e esse negócio vai. Então, esse foi o gerente do banco. Vocês viram um trechinho aí do Marcos Evaristo, que foi o gerente que me deu a oportunidade de eu pegar uma linha de crédito no Banco do Brasil. E eu comecei a minha loja com R$ 30.000 emprestado num banco, que é essa loja que eu vou botar uma foto aqui. Ó. E foi essa loja que eu comecei. Foi a Furacão Autoelétrica. Eu trabalhava numa empresa de representação chamada Furacão e eu montei a Furacão Autoelétrica. Tem alguma coincidência aí, né? Depois disso, depois de um tempo, isso me trouxe um problema e a Furacão me convidou gentilmente a mudar o nome da minha loja e eu virei Fusão das Peças, mas depois eu explico isso para vocês. Então, eu montei essa lojinha pequenininha, uma lojinha de bairro com R$ 30.000 emprestado num banco. E aí, foi passando um tempo, a gente foi trabalhando, foi se dedicando, a gente começou a visitar todas as oficinas mecânicas da cidade. A loja foi crescendo, cada vez ficando maior. E aí, cara, de verdade, eu tinha peças até no teto. Meu tio trabalhava com teto de gesso, e aí eu dava uns tiros no teto, né? Amarrava um arame com aquela pistola de teto de gesso e amarrava as peças no teto, literalmente. Eu vou pedir enquanto eu estou falando, se a galera puder ir botando foto, o que tiver aí para provar o que eu estou falando, tá, galera? Então, eu comecei com uma loja muito pequena, com R$ 30.000 emprestado no banco para fazer tudo. Só que a loja era pequenininha, ela tinha, sei lá, uns 30 metros quadrados no máximo, 20 e pouco, 30 metros quadrados. Não chegava a 40 metros quadrados. Mas era o que eu tinha. E, cara, quando eu conheci o Marcos Evaristo no balcão de uma autopeça, ele falou, Leandro, vai lá no Banco do Brasil, a gente conversa, e de repente tá pegando uma linha de crédito. Cara, eu fui lá no dia seguinte, sentei com o Marcos, conversei com ele e saí de lá com um empréstimo na conta. Folha de cheque, R$ 30.000 na conta, conta aberta. Eu nunca tinha tido nem talão de cheque, fiquei todo bobo. Cheguei em casa e todo mundo me falou que eu era maluco. Porque nessa época eu só namorava a Jéssica, não era casado, e morava com meus pais. E eles me chamaram de louco, falando que não ia dar certo, que eu ia me endividar, que eu ia sujar meu nome, coisa e tal. Mas, cara, eu fui com a cara e com a coragem, eu montei essa loja que vocês estão vendo aí, que vocês viram aí.
Enfim, comecei pequenininho, fui trabalhando, fui galgando, as coisas foi ganhando resultado. Eu, depois de mais ou menos um mês de loja, uns 20 dias de loja, por aí assim, eu vendi R$ 1.000 num dia. Acho que foi depois de um mês. Cara, eu vendi R$ 1.000 num dia. Eu lembro que nesse dia eu chorei de felicidade. Eu sentei no chão da loja, eu chorava de soluçar, pensando, mano, agora vai dar certo. Porque eu vendia 200, 150, 300. No máximo, um dia bom era R$ 600 durante todo o mês. E o dia que eu vendi R$ 1.000, mano, eu chorei de verdade, porque eu vi que eu estava diante de um negócio lucrativo, eu estava diante de uma parada que ia dar certo. E assim foi indo, a gente trabalhando, se dedicando, visitando oficinas mecânicas, fazendo todo um processo que a gente estudava, que a gente buscava informação. E aí eu fazia faculdade de marketing digital, fui estudar, fui ver um pouco mais e comecei a implementar isso na minha loja de autopeças para ver se de fato o que eu estava aprendendo dava resultado. E, mano, eu comecei a ter resultado. Não foi à toa que um dia a gente vendeu R$ 1.000, a loja começou a crescer, foi cada vez ampliando mais, e a gente começou a ficar grande em nome na cidade, porém a gente tinha uma loja muito pequena. Eu comecei a fazer uma festa, cara. No segundo ano a gente fez uma festa de final de ano para os mecânicos, onde eu sorteei televisão, liquidificador, batedeira, sanduicheira. Eu acho que tem foto, eu vou pedir para a galera botar a foto aí, ó, da festa de final de ano que a gente fez para a galera, né? Então a gente começou, de fato, ganhar mercado dentro desse setor. Só que não tinha mais para onde crescer, a loja estava pequena. Eu já vendia lá, depois de alguns meses, uns 1.000 e pouco, R$ 2.000 por dia, só que meio que estagnou, porque não tinha mais como botar peça na loja para vender mais. E autopeça, quanto mais você vai botando em estoque, maior vai aumentando o seu faturamento. E aí eu falei, vamos crescer, vamos fazer essa parada andar, que vai dar certo. Deixa eu fechar aqui, que tem galera mandando WhatsApp ainda. Mas vamos lá, vou continuar aqui. Galera, daqui a pouquinho eu olho o chat, hein? Não vou conseguir olhar o chat agora, não, mas vamos que vamos. Então a gente foi crescendo, foi ampliando. E aí, cara, eu não tinha para onde mudar, como eu falei para vocês, né? A loja ficou pequena. E, cara, olha como é que são as coisas. Do lado da loja tinha uma igreja, mano, que é hoje onde é a função das peças. Essa igreja comprou um terreno maior e a igreja fechou. Eu nunca vi igreja fechar, mano. Mas, papai do céu, é tão bom que a igreja fechou. E aí eu pensei em pular para essa loja. Falei comigo, mano, eu preciso fazer esse negócio andar, eu preciso crescer, eu preciso ter mais espaço. Nessa época as coisas estavam começando a ficar um pouco melhor. E aí eu dei o meu segundo ato de coragem, né? Pulei para essa loja maior. Hoje essa loja é própria, mas na época a loja era alugada. E aí eu só mudei de uma calçada para outra, para essa loja que vocês estão vendo aí, que é a loja maior. E para minha surpresa, eu achei que eu ia explodir de vender, que eu ia ficar rico naquele ano. As paradas começou a dar errado, mano. Eu comecei a comprar mais do que deveria, porque uma coisa era a loja pequenininha, que eu comecei com 30 mil. Outra coisa era essa loja maior, que no começo ela tinha em torno de 100 metros quadrados, era 3 vezes maior do que a minha loja. E aí, cara, eu comecei a fazer o quê? Alguns erros que a galera comete sem saber. Eu comecei a comprar demais. Eu comecei a precificar errado, querendo fazer promoção para atrair o cliente, eu não sabia. E a loja que estava meio que saudável começou a ir ladeira abaixo. Nessa época eu comprei um carro para mim, eu fiz o consórcio de uma casa, porque eu achei que a loja estava indo benzão, eu ia ficar rico, e aí eu comecei a investir, mano. Comecei a ir para outros lados, comecei a fazer outras coisas. E aí, irmão, a loja começou a dar ruim. Eu lembro que eu recebia protesto quase todo dia de fornecedor mandando boleto que eu não paguei. E aí eu te juro que nessa época eu fiquei muito triste. Falei, irmão do céu, o que está acontecendo? Tava tudo indo bem, tava tudo caminhando. Como que agora eu estou quase fechando as portas, quase que eu estou quebrando? Eu estava com empréstimo no banco, boleto atrasado. E aí, meu irmão, com tudo isso, ao mesmo tempo, eu tinha me casado com a Jéssica e eu falei, bom, tem que dar um jeito na minha vida. Eu estava morando junto com a Jéssica, e aí eu precisava fazer alguma coisa. Para minha surpresa, o que aconteceu? A Jéssica ficou grávida, mano, no meio do tumulto, no meio do caos. Eu descobri que a Jéssica estava grávida. E aí eu lembro que teve um dia, cara, que eu recebi uns 6 protestos, umas 6 intimação de boleto que eu não pagava no mesmo dia, e quase na hora de fechar a loja. E aí eu acho que naquele dia ali foi o dia do basta. Mano, eu sentei no chão e eu desabei de chorar. Mas eu chorava de soluçar, igual quando eu era criança, que meu pai me dava uma surra.
E aí todo mundo veio na minha cabeça, meu pai falando que eu era louco, que eu ia sujar meu nome, e ao mesmo tempo eu pensando, caraca, agora que a Jéssica está grávida, o que eu vou fazer da minha vida? Foi um momento de total desespero. Eu pensei em desistir, eu pensei em só fechar as portas e ir embora, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu estava completamente desesperado. E aí, galera, o que aconteceu? Depois daquele dia que eu chorei, que eu parei, eu analisei, eu falei, irmão, o que está acontecendo? Qual foi o meu grande erro? Eu estava numa loja pequena, eu estava lá vendendo razoavelmente bem, eu estava ganhando dinheiro, e aí eu pulei para uma próxima loja, e eu falei, cara, será que eu dei um passo maior do que a minha perna? Será que... Aí eu comecei a analisar. Isso era uma sexta-feira, esse protesto. E eu chorei, fiquei triste, final de semana abatido. E aí, cara, eu chorei, fiquei triste, abatido. Final de semana todo em casa, cabisbaixa, já falando o que houve. Eu não queria preocupar ela, ela estava grávida. Ela fazendo planos de comprar berço, comprar as coisas, e eu, num desespero danado, pensando, cara, eu preciso dar uma solução na minha vida. E aí, no domingo, a loja abria dia de domingo, a loja fechou meio-dia, e eu fiquei dentro da loja. Falei, irmão, vou descobrir o que está acontecendo de errado. Pedi direção a Deus, comecei a estudar. Nessa época já fazia faculdade de marketing, tinha parte de gestão financeira, tinha algumas outras coisas alinhado ao marketing. E aí eu comecei a estudar de verdade, galera. Comecei a puxar relatório, ver o que eu fazia na outra loja que não estava fazendo nessa. Comecei, assim, estudar, comecei a entender como que as coisas estavam. E aí eu resolvi dar um basta. Eu falei, irmão, chega. Eu montei a loja, essa loja foi Deus que me deu, e eu não vou deixar a peteca cair. Comecei a ligar para os fornecedores, comecei a negociar dívida, comecei a fazer o que eu fazia na outra loja, comecei a visitar cliente, comecei a prospectar novamente os clientes, comecei a precificar de uma forma mais eficaz, onde não era só o preço o fator determinante para poder fazer a loja vender. Comecei a fazer uma série de coisas, comecei a me dedicar mais à empresa, né? Porque nessa época eu já tinha funcionário, eu comecei a ficar mais nos bastidores, e aí eu comecei a fazer essa parada toda, e pasme ou não, em 5, 6 meses eu paguei todos os fornecedores, botei tudo em dia e fiz a loja começar a crescer novamente. E aí, a loja que faturava 40, 50 mil reais por mês, começou a faturar 60, daqui a pouquinho 70, 80, 100, 150. E aí eu entendi o que eu estava fazendo que outras lojas não estavam fazendo. E a gente começou a crescer de novo, começou a bombar. E aí foi indo, cara, foi aumentando. Aí a loja que era alugada, surgiu a oportunidade de eu comprar. Aí eu comprei essa loja, comprei o terreno atrás da loja, comprei a outra parte. E aí fui comprando, fui crescendo, fui aumentando a loja. Cara, e a gente virou uma potência. A gente virou a maior loja de autopeças da minha cidade em poucos anos. E isso, o Vitor nasceu, Vitor cresceu, começou a desenvolver e tal. E eu lembrei da época que eu era representante comercial, que eu via que muitas lojas de autopeças grandes, que vendiam muito, quando o pai morria, quando o pai falecia ou se aposentava, a loja simplesmente fechava, a loja falia, porque não tinha continuidade. Eu estou fazendo essa contextualização para vocês entenderem por que eu estou aqui, como que eu vim parar aqui. E aí eu ficava com isso na minha cabeça. Nisso foi passando alguns anos, a gente foi crescendo. Cara, eu comecei a melhorar de vida, eu consegui comprar outras coisas. Comprei a loja, comprei casa, comprei carro. Eu comecei de fato a crescer. E aí começou a me bater uma outra preocupação. Irmão, se eu morrer ou se eu me aposentar, o que vai ser da minha loja? Eu demorei anos para construir esse império. E um dia eu vendo um filme, O Homem de Ferro, eu vi uma cena do filme onde o Tony Stark estava desesperado, querendo salvar a empresa dele, e achou um DVD, um CD que o pai dele deixou para ele, que era tipo um documentário lá, um vídeo, ensinando ele a criar uma nova arma lá e tal, que salvou a empresa dele. Eu falei, bom, é isso. Eu vou criar um diário digital, eu vou criar um diário onde eu vou deixar tudo documentado para o meu filho, para minha esposa. Se um dia eu vier a faltar, me aposentar ou morrer, eles saberem o que fazer com a loja. Se eles quiserem vender, vai saber quanto que vale. Se ele quiser tocar a loja, ele vai saber como que funciona para poder tocar a loja. Pois bem, hoje a gente está aqui no canal Conexão Automotiva. Esse foi o canal que eu criei para o meu filho, para ele ter um legado. Porque às vezes muitos de vocês me perguntam, Leandro, você entende tanto de autopeça, por que você está fazendo isso? Você está querendo municiar o teu concorrente, né? Tá armando o teu concorrente, ensinando para ele o que ele tem que fazer? Mano, na época eu não pensei nisso. Eu pensei em deixar um legado para o meu filho e eu criei um diário digital, que foi o canal Conexão Automotiva, onde eu comecei a deixar vídeos, documentários de dicas de loja de autopeças para o meu filho quando ele crescesse. Nessa época, o Vitinho tinha uns 5 anos de idade, para quando ele crescesse, ele saber o que fazer.
E aí, como eu sabia que era um processo longo, eu fui fazendo vários vídeos, um por semana, um por mês e tal. Só que, para minha surpresa, muitos de vocês que estão aqui se identificaram, começaram a ver a grande oportunidade que é o mercado de autopeças e começaram a se inscrever no canal e acabou que virou o que virou hoje o Conexão Automotiva. Hoje um dos maiores canais do setor de empreendedorismo voltado a autopeças, onde a gente impacta milhares de pessoas. Hoje já são quase 20 mil inscritos aqui no canal. Meu Instagram ficou um Instagram gigantesco, de quase 100 mil pessoas também. E a gente começou a crescer, começou a compartilhar a ideia e trazer esses conteúdos para estar ajudando outras pessoas. E assim surgiu o Conexão Automotiva e a gente já ajudou muitas e muitas pessoas. A história é bem mais longa do que essa, mas se eu fosse contar tudo aqui para vocês, ia ficar algo um pouco maçante. Então, uma outra hora, numa outra aula, eu trago com calma. O objetivo dessa aula é trazer um conteúdo para vocês entenderem que é possível, para vocês verem a oportunidade que é o mercado de autopeças. Eu vou compartilhar algumas coisas aqui para ir provando o que eu estou falando. Tá beleza, galera? Então, foi mais ou menos isso, foi assim que tudo aconteceu. Então, agora, de fato, vamos dar continuidade à nossa aula aqui para poder ajudar vocês a destravar o sonho de vocês também. Então, vamos embora, galera. Vamos continuar aqui. Às vezes você deve estar se perguntando, Leandro, mas por que, então, investir em autopeças e não em outro comércio? Eu sempre falo que autopeças é o melhor comércio para se investir e eu vou te provar isso. Eu não vou ficar dizendo aqui só em meias palavras, não. Eu vou te provar o porquê que autopeças é o melhor ramo para você investir quando se fala de comércio. Primeiro de tudo, você tem um valor de investimento baixo para mediano para começar. Então, não é algo de entrada que você precisa ter 500 mil reais, 1 milhão de reais. Você começa com uma autopeça aí. Eu sempre falo que o valor mínimo ideal é em torno de 50 mil, mas eu já tive alunos que começou com 35, 40. O ideal é 50, mas tem gente que começa com 80, com 100. Então, eu vou explicar um pouco disso um pouquinho mais lá na frente, mas só você entender o porquê que o mercado de autopeças é uma grande oportunidade, só para eu te provar isso. Comparado a qualquer outro comércio, o valor mediano para começar, né? Valor baixo para ir mediano. Outra coisa importante, os produtos não são perecíveis, os produtos não estragam. Se você comparar qualquer outro comércio, se você for montar um hortifruti, um mercadinho, um restaurante, um bar, todo dia joga produto fora, autopeça não. O produto pode ficar parado na prateleira 2, 3, 4 anos, que eles não têm validade, não joga fora. E pelo contrário, ele valoriza na prateleira. Se tu compra uma peça hoje por 100, daqui 4, 5 meses você não vender, a preço de custo ela já está valendo 110, 115, ela valoriza. Então, isso é um outro motivo. Outro motivo é horário comercial. Você trabalha de 8 às 18, de segunda a sexta, sábado de 8 a 1 da tarde, 2 da tarde, domingo, se você quiser, tu abre, se não quiser. Tem gente que abre de 8 a meio-dia, tem gente que não abre. Comparado a outro comércio, você trabalha meio que horário comercial. Você abre uma padaria, tu vai para a padaria 5 da manhã e fecha 11 da noite. Se é uma farmácia, é a mesma coisa. Às vezes, farmácia é 24 horas, com a margem de lucro pequenininha. Falando em margem de lucro, a autopeça é o melhor mercado quando se fala de margem de lucro. Tem peças que você vai botar um markup ali de 30%, tem peças de 200, 300, 400%, sem exagero. O único mercado que te dá uma margem acima de 100, 200%, às vezes é comida, só que ela tem muito desperdício. Você fala assim, eu ganho num, sei lá, eu já tive loja de salgado, já tive lanchonete também. Bota a foto aí, galera. Eu falo, os outros acham que é sacanagem, eu gosto de provar. Eu já tive uma lanchonete e eu sei o que é jogar produto fora todo dia. Bota uma foto aí da minha lanchonete, da Kings, fazendo um favor. Então eu sei o que eu estou falando. Eu vendi um joelho a R$5, uma coxinha a R$5. Falava, estou lucrando muito porque o custo desse produto pronto custa R$1,50 e está vendendo por 5. Só que todo dia eu jogava fora. Então acabava que caía o custo, acabava que caía o lucro. Já autopeças não, tem coisas que pode botar 30, 40, 50, 80, 100, 200, 300%. Tem produto, uma tomadinha, tu compra por R$3, vende a R$19,90. R$5 vende a R$21,90. Então, é a margem de lucro muito grande. Então, comparado a qualquer comércio, autopeças é o maior e o melhor comércio. Sem contar que a gente tem alguns dados que eu até anotei aqui. Hoje, o mercado fabrica cerca de 370 mil carros por ano no Brasil. Então, todo ano, mais ou menos 370 mil carros são fabricados no Brasil. A idade da frota circulante é em torno de 11 anos. Tem alguns outros mercados que é até maior, né? Se você for ver a linha do tempo de autopeças, são muitos carros rodando. Um exemplo, a gente está em 2025, indo para 2026,
tem carros 1900 e alguma coisa rodando, e todo ano sai um carro novo. Então, e a frota circulante hoje é uma frota também que tem uma média ali de 10, 11, 12 anos. Quanto mais antigo é a frota circulante, mais oportunidade de venda de produto, mais manutenção, mais revisão. Porém, os carros novos também te dão dinheiro. O carro pode sair zero da concessionária, deu 10 mil quilômetros, ele tem que trocar o óleo, filtro de óleo, deu 30, 40 mil quilômetros, tem que trocar uma correia dentada, deu 20 mil quilômetros, 25, dependendo do carro, troca uma pastilha de freio. Então, independente do carro ser novo ou velho, ele tem revisão, ele tem manutenção para poder fazer. Então, independente se tem muito carro novo, muito carro velho, sempre vai ter revisão, sempre vai ter manutenção para ser feita. E tá aí, pessoal, de vez em quando tá dando uma travadinha, tá? De vez em quando dá uns lagzinhos aqui. É da internet, eu não tenho culpa, mas eu vou continuar, não vou ficar parando por causa desses lag. Às vezes a galera comenta no chat, tá travando, tá não sei o quê. Mano, eu não vou conseguir acompanhar, eu tô focado na aula. Peço a compreensão de vocês, porque tem gente mandando WhatsApp para mim, até me põe um WhatsApp aí agora, falando que tá travando e tal, mano. Eu sei que tá travando um pouquinho, mas dá para entender, vamos continuar. Não adianta às vezes mandar alguma coisa aqui para mim no meu privado ou no chat que eu não vou conseguir acompanhar. Vou cair para dentro aqui, que o objetivo é a gente crescer e crescer muito nesse mercado. Vamos que vamos. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Já falei que os produtos não estragam na prateleira, né? Então, tu pode começar que ele valoriza. Falei também das altas margens de lucro, produto que gera aí de 30, 40, 50, 100, 200, 300%. Então, às vezes, o que isso significa para o teu bolso, né? O que isso significa para o mercado? Significa que você consegue ter previsibilidade, né? Porque você consegue investir ali, sei lá, 100 mil, e você sabe que independente de vender ou não, a parada valoriza. Na pior hipótese, você monta uma autopeça, investiu 100 mil. Se daqui 6 meses você achar que não era para você, que esse negócio não está legal, você consegue vender ela por 150, 200, dependendo. Por quê? As peças valorizam, o ponto valoriza e você consegue recuperar. Eu já tive pessoas que eu ajudei, que eu montei loja, e com 6, 7 meses de loja indo bem, a esposa dele faleceu, ele precisou voltar para a cidade dele, e ele gastou 100 e poucos mil na loja e vendeu por 250 mil. Ele lucrou mais de 100 mil reais na venda da autopeças em menos de um ano. Nenhum mercado vai te dar um retorno desse, só para vocês terem essa noção. Então, vocês percebem que esse mercado de autopeças não é um mercado que é o mercado da modinha, é uma tendência, isso é por conta de sazonalidade, isso é por causa da economia, o presidente X, o presidente Y, cara, autopeças não tem isso. Independente do partido político, independente da área, do tempo do ano, mano, se chove muito, vende peça, por quê? Os carros entram na enchente, estraga motor, queima lâmpada, palheta, sei que e tal. Se está muito calor, os carros quebram porque superaquece, ventoinha, líquido de arrefecimento, mangueiras, não sei o quê. Então, não importa se está frio ou se está calor. Carro requer manutenção o tempo todo. Ainda mais com o tanto de motorista de aplicativo que tem hoje, 99, Uber. Hoje, muitos e muitos carros não param. O cara está rodando o tempo todo. O carro não é mais um luxo. É o ganha-pão do cara, é o trabalho dele, é a empresa dele. E não pode ficar parado, porque ele depende daquilo. Muitos motoristas de aplicativo vão lá na loja, fatura 300, 400, 500 reais por dia rodando no aplicativo. Só que eles rodam 400 quilômetros por dia, 500 quilômetros por dia. Quanto mais roda, mais revisão, mais manutenção, mais carro quebrando, mais autopeças dando dinheiro. Então, autopeças não é um negócio de modinha, é um negócio sustentável, é um negócio que você vai investir o teu dinheiro e você sabe que vai ter retorno. Só para vocês terem a consciência da grande oportunidade que é esse mercado. Se você der um Google aí, como eu falei antes, pesquisar quanta loja de autopeças tem no Brasil, tu vai ver que é um pouco mais de 60 mil lojas. Quantos veículos tem rodando? Mais de 120 milhões de veículos. Cara, não tem como. Se você comparar, que nem eu falei, qualquer outro comércio, tu olha uma padaria. A padaria tem uma em cada esquina na tua cidade. Tu olha o mercadinho, tem um em cada esquina. Agora tu olha uma loja de autopeças na sua cidade. Tem cidade que tem autopeça, tem cidade que tem 2 ou 3, mas imagina uma cidade que tenha muita autopeça, ela tem 10 autopeças. E se você for ver quantos carros tem naquela cidade, tem no mínimo 100 vezes mais, 1000 vezes mais do que o número de autopeças. Então, assim, se você olhar, em cada esquina tem uma padaria, em cada esquina tem um hortifruti, em cada esquina tem um restaurante, já autopeças tem uma ou outra dentro da cidade. Tem muita chance
muita possibilidade de você ver lucro e lucro real, galera. Então é isso. Show? Vou pegar minha colinha aqui para ver o que mais a gente pode falar. Então agora eu vou entrar aqui na parte de um conteúdo mais profundo, né, galera? Trazer algo mais, vamos dizer assim, mais. Deixa eu pensar aqui uma palavra. Algo mais na veia, mais profundo para você que está querendo montar a tua autopeça e está perdido. Agora a gente vai entrar de fato, já que você conseguiu entender que esse mercado é uma grande oportunidade, que esse mercado é o mercado que mais cresce quando se fala de qualquer comércio. Então você já entendeu que dá para começar pequenininho, dá para começar com pouco dinheiro, dá para começar com pouca experiência. Você já entendeu a minha história, como eu comecei. Hoje, cara, eu vou pedir para a galera botar aí. Hoje hoje eu ando de Evoque. Meu sonho era ter um Chevette, irmão. Hoje eu tive BMW, hoje eu ando de Evoque. Hoje eu tenho uma puta casa com piscina, um escritório legal. Eu dei uma casa de presente para minha mãe. Hoje, porra, minha casa é uma casa bacana, uma casa, posso dizer que é uma casa de rico, mano. Entendeu? Então, hoje, tudo que eu tenho veio da Autopeças. Eu estou eternamente grato ao mercado de autopeças. E é por isso que eu estou aqui batendo esse papo com vocês. Eu tenho um método, eu tenho uma meta de ajudar 1.000 lojas de autopeças. Hoje, a gente já ajudou mais de 600 lojas de autopeças. Eu botei como meta de vida, como retribuição do mercado automotivo, conseguir ajudar pelo menos 1.000 lojas de autopeças, 1.000 pessoas a transformarem a sua vida através do mercado. Eu não sei se a galera consegue botar aí, ó. Bota para mim aí um videozinho curtinho, mostrando um pedacinho só da minha casa aí. Tem esse vídeo aí que eu filmei de noite, assim, a piscina e tal. Bota esse vídeo aí para a galera ver. Cara, bota umas fotos da minha loja, frente da loja, estoque. Tudo mais. Cara, eu comecei nessa lojinha pequenininha aqui e hoje minha loja é assim. Irmão, eu comecei com 30 mil reais emprestado num banco. Hoje a gente tem uma loja que vale mais de 2 milhões. A minha casa, quando eu comprei só o terreno, eu paguei 1 milhão de reais. E olha que eu já fiz piscina, porque meu filho pediu, entre um monte de outras coisas. O ramo de autopeça me proporciona pagar um bom plano de saúde para minha família, me proporciona botar meu filho na melhor escola da cidade. Cara, isso não tem preço, irmão. E tudo isso veio do mercado de autopeça. Se você está aí do outro lado ainda pensando se vale a pena investir ou não nesse mercado, cara, não tem outro comércio, não tem outro mercado que dá tanto resultado quanto o mercado de autopeças. Por isso que eu estou falando para vocês, eu estou provando que eu estou falando. Estou pedindo para a galera botar foto da casa, foto da loja, porque falar é fácil, eu quero ver provar, irmão. Hoje, o mercado de autopeças é o melhor mercado para investir. E eu tenho como meta, como objetivo de vida, ajudar 1.000 lojas de autopeças, 1.000 pessoas a tirar seu sonho do papel e montar a sua loja de autopeças. Porque eu estou muito grato a tudo que o mercado de autopeças fez. E aí isso eu mostro para o meu filho, eu mostro para o Vitor, que hoje tem 10 anos de idade, para o Vinícius, que tem 2, que esse mercado é o mercado que eu quero que eles sigam. A autopeça é um mercado que passa legado de pai para filho. Quando eu morrer, quando eu me aposentar, eu vou passar a loja para o meu filho e para o filho do meu filho. É uma empresa que você monta e ela é duradoura, né? Algo que você monta que é uma modinha, dura 1, 2 anos, daqui a pouquinho fecha. Não é um quiosque no shopping que você bota, que vai durar 6 meses e você vai fechar. Não, irmão. Tu vai investir em algo que vai passar em geração em geração. É um comércio que vai mudar as futuras gerações da sua família. É algo surreal. Então, já que você viu a oportunidade que é, já que você entendeu o quanto é grande esse mercado, vamos cair para dentro do conteúdo e eu vou te falar agora o passo a passo, vou te falar as etapas que você precisa para fazer esse negócio acontecer. Vou começar falando aqui os 3 principais segredos que fazem qualquer loja de autopeças dar certo ou quebrar, dependendo do que você faz nesse mercado. Então, fica comigo aqui até o final, porque o conteúdo agora é um conteúdo denso, um conteúdo bacana, que vai mudar o jeito de você pensar sobre o mercado de autopeças. Primeiro segredo. Segredo 1 é um estoque inteligente. Cara, você precisa entender a forma de comprar as tuas peças. O estoque é uma das coisas mais importantes para fazer a tua autopeça ter sucesso. Para você ter prosperidade dentro do mercado de autopeças, o começo de tudo é o estoque. Saber o que comprar, de quem comprar, a quantidade que comprar, a marca que comprar, isso sim vai fazer você ter sucesso na tua loja de autopeças. Então, vamos falar aqui sobre a parte de gestão de estoque inteligente. Então, deixa eu já começar aqui com uma frase que eu aprendi desse mercado, que é
surreal, que foi isso que fez eu quase quebrar lá atrás, e eu ajustei a rota e agora eu aprendi. Eu quero trazer para vocês. Vocês não quebram por vender pouco. Você quebra por comprar errado. O processo de compra de uma loja de autopeça, para poder fazer a gestão de estoque, é a parte mais importante, para você não rasgar o seu dinheiro. Eu trouxe uma colinha aqui, deixa eu até parar para ler aqui, para ficar de uma forma mais assertiva para vocês. A maioria das pessoas que acham que montar uma autopeça é questão de dinheiro está completamente errado. Quem tem mais dinheiro monta a melhor loja também está errado. Quem tem mais estoque, quem tem mais quantidade de estoque é quem mais vende, isso também está errado. Isso depende de um monte de coisa. Isso é uma das maiores mentiras que o mercado traz para quem não tem experiência. Não é sobre ter dinheiro, é sobre saber fazer a parada acontecer. Então vamos lá. Eu vejo isso acontecer com muita gente. Tem gente que começa com 80 mil, com 100 mil, com 150 mil e acha que já está pronto, que já sabe tudo, que vai fazer o negócio acontecer. E, na verdade, na maioria das vezes, está fazendo tudo errado. Não sabe o que comprar, a quantidade de comprar, de quem comprar e como comprar. E isso pode custar o sucesso da tua autopeças. Sai comprando tudo que vê pela frente. O cara acha, não, eu tenho que ter tudo para poder fazer o negócio crescer. O cara abre o catálogo ali, pega um monte de lista, um monte de peça, um monte de coisa misturado, acredita num representante de venda que vai lá visitar sem entender nada e compra um monte de coisa sem estratégia, sem método. E, na verdade, ele está cavando a própria cova. Alguns erros que a galera comete é o seguinte: tem gente que já é do ramo de autopeça, já trabalha na autopeça e sai para abrir tua autopeça. E aí ele acha que tudo que vendia lá na autopeça que ele trabalhava vai vender na autopeça nova que ele está abrindo. E, na verdade, não, isso não vai acontecer. E aí ele acaba comprando igual ele comprava lá na outra loja que ele trabalhava. E isso é um tiro no pé, porque não é assim que acontece. E também tem pessoas que chamam um representante de venda. Ah, eu conheço tal distribuidor, vou comprar lá. Chama o representante vai te vender. Sendo que o representante ele é representante de venda, o nome já diz. Ele não é um cara que abre autopeças, ele não tem nem autopeças. Então ele acha que a mesma coisa que ele vende para a loja do seu Manel, para o seu João, vai vender na tua loja também. E quando você está começando uma loja, não é assim. Não é a mesma coisa que vende em outra loja que vai vender na tua. Na maioria das vezes, você precisa entender que o processo requer mais variedade e menos quantidade. Você precisa fazer uma pesquisa mercadológica, precisa fazer um monte de coisa para poder conseguir montar um estoque assertivo. E foi aí que eu comecei a criar minhas planilhas, conseguir juntar um monte de ferramenta, um monte de coisa para fazer na minha autopeças e dessas outras pessoas que eu ajudei. Então, você precisa de um método, você precisa de uma coisa validada. Não é no achismo. No achismo, você vai dar um tiro no pé, vai cavar sua própria cova e vai rasgar dinheiro. Então, não é pouco comum você ver pessoas que não têm experiência e tenta abrir, mas tenta abrir na sorte, com a cara e com a coragem. Acha que intuitivamente vai fazer acontecer. E não é com a intuição que vai fazer uma loja dar certo. É você entender que você não pode ter dinheiro parado na prateleira, você não pode ter as prateleiras lotadas de mesmo produto, mas também não pode ter a prateleira vazia para poder atender o seu cliente. Você perde oportunidade de compra, você perde oportunidade de venda, você vende coisas que você não deveria vender e aí fica parado na prateleira, o que você deveria ter, você não tem. Você trabalha muito e não vê lucro. Por quê? O teu dinheiro está parado na prateleira. E aí você fica frustrado dentro da sua própria loja, pensando, será que eu fiz a coisa certa? Mas, na verdade, não. Você fez a coisa certa e tomou a decisão de abrir autopeças. Mas você está fazendo uma série de coisas erradas dentro de um negócio que era para dar certo. Então, tu precisa entender. Não é sobre ter muito dinheiro. É sobre ter uma experiência para comprar os produtos que mais vendem. É entender sobre curva A, B e C. É você saber que no começo é mais variedade, menos quantidade. É você entender que precisa ter alguns produtos que são essenciais, são produtos que vendem em qualquer loja de autopeças, independente do estado, e você precisa começar por aqueles produtos. Só que muitos de vocês acham que é só o dinheiro que vai fazer o negócio dar certo. E aí, me dá 10 desse, 20 desse, 5 daquele. Aí o representante fala, não, isso vende muito, então bota 10, bota 20. E aí, quando você vai ver, de 100 mil reais que você investiu, na maioria das vezes, 70 mil reais fica parado na prateleira. Você rasga 70 mil reais e 30 mil reais só que gira. Tem uma parada que chama teoria de Pareto, que é 80-20. Acontece muito isso. 20% dos seus produtos custam 80% da sua operação. Por quê? Porque você investiu errado.
Sempre é assim. O cara que não tem experiência e tenta sozinho, não vai atrás de uma metodologia validada, que não pega um passo a passo, ele investe 100 mil e ele aproveita em torno de 30 a 20 mil reais do material que ele colocou. Todo o outro material fica parado na prateleira. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que a primeira coisa que quer botar numa autopeça é amortecedor. Não, vou trabalhar com amortecedor porque a suspensão vende muito. E se eu te dissesse que para quem está começando, não é a melhor opção botar amortecedor. Não é a melhor opção tu completar uma linha de amortecedor, porque não vai vender nos primeiros meses. E a galera acha que vende. Tu pergunta para qualquer mecânico, o mecânico fala que amortecedor vende muito. O amortecedor vende, só que ele não vende para quem está começando uma loja. Para começar uma loja, você não precisa ter amortecedor no começo. A galera vai começar a procurar amortecedor na tua loja depois de uns 6 meses, pelo menos. Então, esse é só um exemplo de muitas outras coisas que vocês acabam comprando sem precisar e rasga dinheiro literalmente. Olha só, você botar 100 mil numa loja e 70 mil ficar parado durante todo o ano na prateleira porque você comprou errado, não é que o mercado é ruim, não é porque o ramo de autopeça é ruim, é porque você não soube fazer o que precisa ser feito. Então, vamos continuar aqui, eu vou trazendo algumas sacadas para vocês entenderem, tá? Então, assim, a maioria de vocês acreditam que 80% do meu dinheiro vai estar parado porque o mercado é ruim. Não, o mercado não é ruim. É você que deu mole e comprou errado. Então, vamos lá, vou trazer algumas verdades para vocês aqui. Muitos de vocês acreditam que precisa de muito dinheiro para abrir uma loja de autopeça. O cara fala assim: Leandro, o ramo é bom, já entendi, o mercado é legal, mas eu preciso ter muito dinheiro para abrir minha autopeça. Não, mano, isso é uma mentira. Você não precisa ter muito dinheiro. Você precisa saber o que comprar, você precisa ter um estoque inteligente, você precisa entender o passo a passo, a metodologia para fazer você começar pequeno. Eu já vi muitas lojas de autopeças que começou através dos meus conteúdos, através da minha ajuda, com 50, 60, 70 mil reais, que fatura alto e vive lotada, como eu já vi loja que me procurou, que o cara falou que investiu 300, 400, 500 mil reais, e a loja está sempre vazia e não vende, porque ele comprou errado, ele não tem um estoque inteligente, ele não sabe precificar, ele não sabe se comportar na internet, ele não sabe um monte de coisa. Então não é sobre ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, é sobre saber fazer o negócio acontecer. Hoje eu consigo fazer qualquer pessoa que tem um investimento mínimo de 50 mil reais montar a tua loja e ter sucesso. É lógico, se você tiver 80, 100, 150, é melhor? É melhor. A gente monta uma loja mais estruturada, mais bonita, com mais estoque, o resultado vem mais rápido. Mas com 50 mil reais, existe uma maneira que você consegue montar e ter resultado, e faturar alto, e crescer. Eu peguei aí a menina da Autopeça Componência, eu não sei se já botaram o vídeo dela anterior, já nem lembro mais, ou não. Se não, pode botar agora. Ela começou com 80 mil reais, 90 mil reais, e em 6 meses tinha 400 mil reais de estoque. Por quê? Passo a passo, metodologia. Então, eu tenho outras pessoas, a gente vai botar da Componência, pode botar outro vídeo aqui, a gente olhar, tem outros vídeos. Tem o Gabriel Tabosa, tem uma galera, a gente pode botar aqui para provar para vocês. Então, dá para começar uma loja pequena e crescer, sendo que você precisa saber. Então, você não precisa, né, desvendando, quebrando essa mentira, que eu preciso ter muito dinheiro para autopeça. Não, tu não precisa. Você precisa só entender a forma certa de fazer o negócio acontecer. Então vamos lá, só para explicar um pouquinho melhor para vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui para vocês entenderem. Lembra que naquela época eu falei que eu quebrei e tal? E aí eu estava vendo que uma das coisas que eu estava errando é porque eu estava comprando demais. Eu estava com um estoque que não era um estoque inteligente, vamos dizer assim. Eu estou olhando para o lado aqui porque tem outra tela aqui e eu quero compartilhar ela com vocês, só para vocês terem uma noção, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Acho que essa aqui dá. Beleza. Ó, deixa eu adicionar aqui e botar assim para ficar melhor para mostrar para vocês. Meio, acho que não dá não, né? Não dá. Tem que ser assim mesmo. Então, vamos lá, olha só. Isso aqui é uma planilha onde tem todos os produtos cadastrados, né? Que é algo que eu forneço normalmente para meus alunos. É uma planilha, um banco de dados com todos os produtos. Mais de 15 mil itens no ramo de autopeças. E aí, vamos lá, vamos fazer uma conta redonda. Vou pegar um item que a maioria de vocês que tem carro conhece, ou já deve ter trocado, ou já ouviu falar, tipo
cabo de vela, vamos botar cabo de vela. Aqui é separado por grupo e famílias. Olha só, galera, vocês entenderem como é que eu falo que a galera gasta dinheiro à toa. De verdade, a galera rasga dinheiro à toa. Então, eu vou vir aqui numa marca. Aqui estão todas as marcas. A principal, quando se fala de vela e cabo de vela, é a NGK. Vou pegar aqui a marca NGK, tá? Que é a primeira marca, a principal marca, NGK. E ele vai me trazer tudo que eu tenho de NGK. Vela, cabo, tudo. Sendo que eu quero somente a família de cabo de vela. Tá vendo aqui, ó, cabo de vela. Somente a família de cabo de vela. Beleza. E aí, cara, deixa eu ver se eu consigo mudar a minha telinha de oposição só para vocês verem quantos cabos de vela. Deixa eu ver se dá para me arrastar a minha tela. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para mudar ela. Vamos ficar na frente de vocês. Deixa eu ver se eu botar assim. Senão ficar muito pequeno. Assim vai ficar só a tela, né? Não, então eu vou deixar comigo aparecendo, depois eu tiro só a minha janelinha da frente. Ó, aqui ele trouxe todos os cabos de vela, tá vendo? Marca, família, cabo de vela. São dos principais carros que tem. E aí eu vou descendo aqui. Então, se você botar daqui, ó, para cima, nós temos um total de 107 cabos de vela. Deixa eu tirar minha câmera da frente para vocês verem. Ó, tá dando para ver aqui? Embaixo aqui, ó. 107 registros, ou seja, nós temos 107 modelos de cabo de vela. E aí, a galera pergunta assim, Leandro, então, para começar eu tenho que comprar esses 107 cabos de vela. Não, não tem. E se você fosse comprar, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para ver se dá para a gente ver. Preço de custo, tá aqui, tá vendo o preço de custo? Se eu fosse somar esses 107 cabos de vela, se eu comprasse um de cada, eu vou descer aqui para a gente ver quanto que daria. Ó, até aqui. Olha quanto que daria. Tá vendo aqui a soma? Aqui embaixo, aqui, ó. 7.832. Tá vendo aqui embaixo? Aqui, ó. Se eu comprar um cabo de vela de cada, dá R$ 7.832,89 de cabo de vela. Sendo que eu não preciso comprar todos esses cabos de vela no começo. Não preciso mesmo. E olha que eu nem peguei de cima, hein? Ainda faltou esse. Ó. Se eu somar mais esse daqui, vai dar mais do que os 7 mil e pouco. Eu pulei aquele ali. Então, imagina se eu fosse montar minha loja, eu botar um cabo de vela de cada, deu 8.904 cabos de vela, em reais. 8.900, grava esse número. Sendo que essa planilha que eu desenvolvi quando eu estava na merda, que eu quase quebrei, que eu fali, eu puxei e montei aqui os produtos mais vendidos. E aí tem as quantidades deles aqui, ó, quantidade vendida. E aí, lembra que deu 100 e poucos cabos de vela diferentes? Só que tem cabo de vela que vende 1 no ano, 2 no ano, 3 no ano. E eu não quero. Eu quero começar a minha loja de autopeça só com os que mais vende. O que vendeu 400 vezes no ano, 300, 200, 100 e pouco. Então, aqui eu vou até os que venderam até uns 50, até 54 vezes no ano. Até 54 vezes no ano. Vamos botar 28, até 28 vezes no ano. Para poder a gente ter mais variedade. Então, eu não preciso comprar os que venderam menos do que 28, que é como se fosse, sei lá, 2, 3 cabos de vela, dependendo do mês ali, em cada um. Então, eu já sei que esses cabos aqui são os mais vendidos. E aí, quando eu filtro, olha o que acontece. Só me trouxe só esses cabos de velas aqui. Então, de 107 modelos e R$ 9.000, esses são os cabos que mais vendem. Ficou apenas 17 modelos. Deixa eu tirar minha câmera de novo para vocês verem. Ficou aqui, ó, 17 modelos. Então, se eu vou começar minha loja de autopeças, eu preciso começar só com esses 17 modelos. Quanto que daria em valor? Lembra que a preço de custo deu R$ 9.000? Vamos ver agora quanto que dá. Se fosse comprar só esses cabos de vela, daria R$ 1.309. Então, eu economizei praticamente R$ 8.000 na compra. E aí o cara fala que precisa de muito dinheiro para abrir uma loja, porque ele compra errado. Ele chama um representante, ele compra um cabo de vela de cada, ele gasta R$ 9.000 só em cabo de vela e vai ter 100 modelos de cabo de vela. Sendo que, na verdade, ele só precisa de 17 modelos de cabo de vela, tá aqui, ó, 17 modelos,
e R$ 1.309. Ou seja, por R$ 1.300 ele compra todo o grupo de cabo de vela. Só que essa planilha aqui, que eu forneço lá para os meus alunos, que foi a planilha que eu desenvolvi quando eu quebrei, eu tenho todos os grupos de peça. Tenho todos. Eu tenho vela, eu tenho cabo, eu tenho todos. Eu tenho de todas as marcas. E aí, cara, o que a gente faz aqui? Ó, são todas as marcas. E aí, com isso aqui, a gente consegue fazer uma economia que tu não tem ideia. E aí o cara acha que precisa de 300 mil para abrir uma autopeça, porque ele não tem isso aqui. Com isso aqui, o cara abre uma autopeça com no mínimo 50, 60, 80, 100 mil reais. Porque ele vai saber o que mais vende. Está aqui, de todas as marcas. Ah, eu botei NGK. Pô, Leandro, eu quero saber, sei lá, 3RHO, que é uma marca de cebolinha de óleo. Está aqui, marca 3RHO. Ele vai trazer todas as 3RHO. Vou pegar só. Cadê? Ah, tem que tirar as quantidades lá, que está com pouca quantidade. Aí eu venho aqui, nas quantidades vendidas, aparece todas. E aí apareceu todas as cebolinhas de óleo. Vou tirar a câmera de novo da frente para vocês verem. Tem 201 modelos. Está aqui, ó, embaixo, tá vendo? 201 modelos só de cebolinha. Preciso comprar todas? Não. Se eu fosse comprar a preço de custo, marca aqui e desce tudo. Quantas que eu gastaria só de cebolinha de óleo? Cadê? Cebolinha de óleo, cebolinha de ré, cebolinha de freio, né? Os interruptores de um modo geral. Tá aqui, ó. R$ 8.955. Aqui embaixo a soma. Eu preciso começar com esses 201 200 cebolinhas de óleo, Leandro. Tá aqui, ó. 200 cebolinha. R$ 8.900. Não. Você vai lá de novo, lá em cima, e vai nas quantidades mais vendidas. Está aqui, quantidade mais vendida. Marco, tiro todas, pego só as principais. As que venderam muito. 600 cebolinha vendida, 500, 400, 300, até, sei lá, as que venderam até 100. Até 100, pronto. Só as cebolinhas que venderam 100 cebolinhas por mês, por ano. Seleciona aqui. De 200 e poucas já virou 22 cebolinha. Pega o preço de custo. Desce, toma tudo. Das 200, virou apenas 22. Se eu botar aqui uma de cada, deu R$ 800, em vez de R$ 9.000. Só aqui tu economizou mais de R$ 8.000. E assim a gente vai peneirando, vai filtrando, e você vai aprendendo de verdade como montar uma autopeça com estoque enxuto, uma autopeças lucrativas, com pouco dinheiro. Tá, galera? Não vou ficar compartilhando aqui o tempo todo com vocês, não, para não ficar cansativo, mas só para vocês entenderem como que funciona isso. Uma planilha dessa você economiza R$ 50 mil no mínimo de compra com uma autopeça. E aí o cara fala, mas precisa de 200 mil para abrir uma loja. Claro que precisa, na tua cabeça. Se você comprar sem ter essa planilha. Porque tu vai no achismo, o vendedor te oferece, tu vai entubando. E aí tu gasta, que nem vocês viram ali, R$ 9.000 de cabo de vela, podendo ter gastado 1.300. E aí você precisa de muito dinheiro para abrir uma autopeça. Mas se você faz do jeito certo, você abre com pouco dinheiro, com as peças certas, com o estoque certo. Então é sobre isso, não é sobre ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. É ter as informações na sua mão para fazer o negócio acontecer. Quem compra certo, cresce. Quem compra errado, quebra. E se você domina o segredo desde o início, você sai na frente de 90% das pessoas que estão montando a sua loja de autopeças. Você aumenta, você triplica as chances da tua loja de autopeças dar certo. Então é importante que você entenda, cara. E o melhor de tudo, que tudo que eu estou mostrando aqui é só o começo. Já já vou mostrar para vocês como que vocês vão poder ter acesso a essa planilha que eu mostrei para vocês, entre muitas outras coisas, fornecedores, precificação e tudo mais. Eu estou mostrando aqui aos pouquinhos, eu estou botando a gente, todo mundo alinhado aqui, para vocês entenderem, de fato, a grande oportunidade que é o mercado de autopeças e para vocês fazerem do jeito certo na hora de montar a autopeça de vocês. E com uma planilha como essa, você economiza muito dinheiro e já começa com o pé direito. Então, daqui a pouquinho eu vou explicar como é que vocês fazem para ter acesso a essa planilha aí, tá beleza? Vamos continuar aqui. Outra coisa importante, tá, galera? Outra colinha que eu anotei aqui para trazer para vocês, que apareceu muito lá naquela pesquisa que a gente fez, vocês mandaram mensagem. A parte de precificação inteligente. Você precisa saber a forma certa de precificar os seus produtos para você não perder dinheiro, você não rasgar dinheiro. E precificar de forma certa é uma segunda alavanca
que vai fazer você ganhar dinheiro dentro do mercado de autopeças. Tem muita gente que precifica barato demais, tem muito que precifica caro demais. O cara, na verdade, muitas das vezes, quem tem autopeças, né? Deixa eu só beber uma água aqui, galera, peraí. O cara que já tem uma loja de autopeças, às vezes me procura, que não está tendo resultado, ele fala, Leandro, eu não sei o que está acontecendo, eu boto 100% de margem em tudo e ainda assim não estou tendo resultado na minha autopeças. Claro que não vai ter, tá errado, mano. Não é precificar de qualquer jeito, é entender como você chega naquele preço ali. Existe uma metodologia. E você precificar tudo igual, você está dando um tiro no pé. Por quê? Tem produto que era para você vender mais caro, você está vendendo mais barato. Tem produto que era para você vender mais barato, você está vendendo mais caro. E aí esse produto não vende. Por quê? Às vezes era para botar 30%, 40% naquele produto, tu botou 100% e ele, mesmo sendo um produto que vende muito, ele não vende porque o teu está caro. E às vezes você bota 100% num produto, que era você botar 200, 300, e aí ele vende muito também e você não vê dinheiro que está vendendo ele barato demais. Então, tu precisa entender a metodologia de precificação. Por isso que eu tenho uma planilha de precificação também, onde eu dou base para poder ajudar a galera, dizendo cada markup, cada preço que você vai botar em cada grupo de peça. Deixa eu continuar aqui, vou falar para vocês. Espera aí. Eu sempre uso uma frase, né, nesse mercado e a galera às vezes fica assim, caraca, Leandro, eu sei que até parece contra-intuitivo, mas escuta o que eu vou te falar. Loja de autopeças, mesmo que vende muito, também quebra. Pelo contrário, tem loja que só quebra porque vende muito. Mas como assim, Leandro? É porque eles precificam errado. Não é sobre vender muito, é sobre vender tendo lucro. Porque não adianta você falar que vende 100, 200, 300 mil reais por mês se você está precificando errado, você não vai ter resultado. Então, a loja de autopeças normalmente quebra não é por falta de venda, é por falta de gestão, é por falta de lucro, é por não saber precificar. Eu conheço muitos donos de autopeças que tem loja que vende bem, o balcão está cheio todo dia, mas o cara está quebrado, vive apagando incêndio, vive pagando boleto em cartório. Eu passei por isso durante um tempo, porque eu não entendi a forma certa de precificar. Eu não sabia como que eu tinha que fazer para poder de verdade ver dinheiro. E às vezes o cara está fazendo conta errada. Ele não sabe a diferença de margem e markup. Às vezes ele precifica, eu boto 50% de margem. Quando você pega um preço de custo e aplica 50%, você não está aplicando margem, você está aplicando markup. E aí ele vende por 150, achando que teve 50% de lucro. E na verdade não teve, porque se ele comprou uma peça por 100, botou 50% de markup, que ele acha que é margem, e ele vendeu por 150, se ele tivesse 50% de lucro, ele receberia R$ 75 e não R$ 50. E aí tem uma diferença de R$ 25. Então, na verdade, está ganhando 30 e poucos por cento, achando que está ganhando 50%. Por quê? O lucro, a margem de lucro é sobre a venda e o markup é sobre a compra. Então, isso aí é um bate-papo um pouco mais complexo para poder explicar para vocês, mas muitos donos de autopeças que não vê dinheiro é por conta disso. O cara não sabe precificar, ele não sabe o que é margem, o que é markup. Então, a autopeça que vende muito também quebra, porque não é sobre vender muito, é sobre vender de forma estratégia, vender de forma que dá dinheiro, que dá resultado. E é sobre isso que a gente está falando, é sobre isso que eu quero que vocês entendam para, de fato, vocês verem lucro na loja de autopeça de vocês. E aí eu separei uma colinha aqui para poder trazer para vocês. Ó. Até botei aqui, ó, a mentira que a maioria dos donos de autopeças acredita nesse mercado. Quem tem o menor preço vende mais. Cara, isso é uma crença e destrói a sua loja. A concorrência vai e ganha dinheiro enquanto você está achando que vender mais barato é a parte mais importante para você atrair e fidelizar clientes. Na verdade, não. Porque se você vende barato, sem margem, não adianta. Não é sobre vender barato, é sobre vender com lucro. Então, a galera abaixa o preço, abaixa a margem, tenta bater a concorrência, entra em guerra de preço com a concorrência, atrai clientes que só vêm atrás de promoção, só vêm por trás de preço. E aí acaba que ele vende, 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 mas no final ele não tem lucro. E o pior de tudo, que ele acha que está fazendo certo. Ele acha que se ele botar uma margem menor e ele vender mais do que a concorrência, ter o melhor preço da cidade, vai fazer a loja dele crescer. E, na verdade, ele está à beira do abismo fazendo a loja dele quebrar. Isso é um grande erro no mercado de autopeças. Não é vender mais barato, é vender com mais lucro. Existem produtos que a gente domina o nome de produtos notáveis e os super notáveis, que são produtos que o cliente tem percepção de preço. Nesses produtos, sim, você precisa ter
o markup ali um pouquinho menor, para estar próximo à concorrência e tal. Mas precisa usar uma estratégia que os outros produtos entrem na venda junto com ele para poder subir a margem dele. Eu conheço lojas que vendem, um exemplo, loja de pneu, o cara vende pneu com margem zero. O cara compra por 100 e vende a 98, vende com margem negativa. Só que toda vez que o cara vai lá comprar um pneu, ele vende uma ponteira, um pivô, uma balança, um alinhamento, uma cambagem, um balanceamento. Então, ele vende outras coisas e aí acaba que ele recupera. Só que você só fazer promoção sem saber o que fazer, acaba que você está rasgando dinheiro e não vai fazer a parada fluir, entendeu? Então, não é ter o melhor preço da cidade, é saber quais são os produtos que você precisa ter para, de fato, ter resultado. Então, galera, entenda. A verdade que a galera não quer falar aí é que a margem não é opcional, é sobrevivência. Você precisa ter margem de lucro, precisa saber precificar. Tem produto de alto giro, de repente uma curva A, beleza, você vai ter ali de 30% a 40%. Tem os produtos mais em conta, que dá para botar uma margem menor, bater de frente com o concorrente. Mas, via de regra, anota aí. Se bem que eu vou botar isso aqui depois no material complementar para vocês, só vocês terem uma ideia. Mas só vai receber o material quem tiver até o final. Tem produtos, né, de curva A que a gente fala que vai precificar ali de 30% a 40%. Alguns produtos que sejam até R$ 50, dependendo do produto, vai precificar com 60%, 70%, 80%, apesar de ser exceções, vai 100%. Produtos de 50 a R$ 150, a maioria deles vai ser entre 45% a 60%. Comprou sei lá, um cabo de vela, R$ 100, vai botar 40%, 45%, 50%. Só que tem algumas exceções dentro de curva A, tem algumas outras exceções. Mas a média é isso aí. Produtos com ticket mais caro, 150, 200, R$ 300. A maioria deles tu vai precificar entre 35% a 45%. Não dá para tu botar 100% no produto que tu comprou por R$ 200, R$ 300. Via de regra, existem exceções, mas a maioria deles vai ser de 40%, 50% ali no máximo. Nada muito acima disso. Produtos acima de 400, 500, R$ 600, produto de R$ 1.000, de 30% a 40% no máximo. Então, assim, para tu entender, a regrinha é que quanto mais caro for o produto, menor vai ser o markup que você vai aplicar nele. Quanto mais barato, maior vai ser o markup que você vai aplicar nele. E as exceções, que são os produtos notáveis e os curva A, B e C, alguns produtos que estão ali dentro. E produto que o cliente tem percepção de preço. Ah, o cara vai comprar, sei lá, um silicone 999, é um produto que vende muito e tem toda a loja de autopeça. Se você botar 80%, ele vai ficar caro. Tu tem que estar ali no valor de mercado, 40, 45 e tal. Então, tem produtos que podem ser vendidos mais caro e tem produtos que podem ser vendidos mais barato. E muito dono de autopeça não entende isso e precifica tudo igual. Eu preparei uma planilha de precificação, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês, que dá uma margem, um markup de cada item, de cada produto. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Espera aí. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Achei aqui. Espera aí. Achei aqui. Espera aí. Deixa eu compartilhar com vocês, para vocês terem uma noção. Só um segundinho. Vê se não facilita pra caramba essa planilha aqui, que eu fiz com meus alunos. Ó, aqui, para vocês entenderem, tá? São as marcas, então a gente bota diversas, quando for diversas. Aqui são as famílias, os grupos de peças, e aqui são os markups. Aí aqui tu pode filtrar, ou tu pode ir procurando, tá vendo? Ó, pastilha de freio, de 50% a 70%. Capa de banco, lubrificante de 40% a 60%. Carvãozinho do distribuidor, que é baratinho, de 150 a 250. Todos os itens. E aí, quando tem exceções, a gente bota alguma observação. Então, aqui, a maioria dos produtos que vocês precisam saber, está aqui a média, que é, como é que se diz? Precificado, tá vendo? Todos eles, ó. Tem muito item aqui, muito. Aí, vou te dar um exemplo. Sei lá, uma alavanca de freio de mão, de 50 a 70. Tá vendo? Trizeta. A maioria dos produtos. Aqui, galera, é o preço para a galera que está começando. Terminaizinhos, tá vendo? De 100 a 300%. Aqui é os preços da galera que está começando para poder fazer nome no mercado e ter um preço justo. Soquetes, de 80% a 150%. Disco de freio, de 40% a 70%. Sensor de temperatura de painel, de 50% a 70%. Protetor de carta, tá vendo? Tem todos os produtos aqui, todos. E aí a galera consegue ter um norte para poder precificar de uma forma assertiva.
né? Aqui a gente consegue pegar todos os tipos de produto. E aí, quando tem alguma marca, alguma coisa, eu boto do lado. Ó, um exemplo aqui. Ó, essa aqui, deixa eu subir um pouquinho para vocês poderem enxergar. Ó. Essa aqui. COFAP na carta Monre original. Amortecedores de suspensão. Vai variar de 30% a 50% no máximo. Depende da cidade, depende de algum monte de coisa. Por isso que eu boto entre um ou outro, porque depende da cidade, né? Tem cidade que precifica melhor. Mas se você for ver aqui, tem todos os grupos de peça, abraçadeira, tudo que tu imaginar. Bico injetor, cabo de vela, vela, pastilha, óleo, aditivos, tem todos os grupos de peças separados aqui e as precificações, para a galera não precificar errado. Fala a verdade, isso aqui ajuda ou não ajuda? Foi uma maneira que eu encontrei para poder estar ajudando a galera. Então, você saber precificar é muito importante para a tua loja ter resultado, para a tua loja ter lucro de verdade. E muitas pessoas precificam errado, não sabem como fazer. Então, galera, se liga, não é precificar no achismo, não é precificar seguindo o concorrente. Parece carrocinha de cachorro-quente. O cara vende o cachorro-quente por 15, tu vende por 15 também. Você não leva em conta nada, não sabe as despesas, não sabe os custos fixos, custo variável, impostos, taxa de maquininha de cartão, sistema, contador. Cara, isso tudo tem que ser considerado na formação de preço. E aí o cara vai lá, o cara vende uma bateria a 300, eu vou vender 300 também. Cara, tu não sabe a procedência, tu não sabe como ele comprou. Então não é seguir o que o teu concorrente está fazendo, porque senão no final é cego guiando cego. O cara está vendendo por 300, você está vendendo por 300 também. Às vezes ele está vendendo caro, tu poderia vender mais barato, ou às vezes ele está vendendo barato e a tua tinha que custar 350, tu vai lá e vende por 300 também. E às vezes ele não tem despesa de aluguel, não tem despesa de funcionário, não tem despesa de luz, porque está no gato, não tem despesa de imposto, de contador, e você tem todas essas impostos, todas essas despesas, incluindo água, luz, telefone, imposto, contador, sistema, maquininha de cartão, enfim. E aí, quando você junta tudo isso no teu processo de formação de preço, só essa fatia já leva 25%, 30%, dependendo, 20% da sua margem de lucro. E você vai lá e segue o cara e bota o mesmo preço que ele sem entender o processo. E aí, no final, o que acontece? Daqui a um tempo, ele quebra e você também, porque é cego guiando cego. Você precisa entender que não é sobre vender barato, é vender de forma inteligente, é fazer o cliente ter percepção de preço, é saber como você chegou naquele preço. Porque se for vender por vender, vender sem dar lucro, não adianta. Autopeça não é uma igreja, mano. Não é uma ONG sem fins lucrativos. Pelo contrário, é para dar lucro. Até a igreja tem que dar lucro para poder funcionar, tem que pagar água, luz, telefone, aluguel, pagar o pastor, pagar todo mundo tem que pagar lá, até a igreja tem que dar lucro. Então, a autopeça é a mesma coisa. Você precisa saber precificar de forma inteligente para você, de fato, ver lucro na tua autopeça. Então, é isso. Aqui você está aprendendo os principais erros e acertos e está vendo a grande oportunidade que é o mercado de autopeças. E se você seguir a minha metodologia, o meu passo a passo, é possível tirar a tua loja do papel num prazo de 60 dias e já começar a faturar. Então, fica comigo aqui até o final, porque tem muita coisa para eu te explicar, muita coisa para eu te passar, e eu te garanto que vai valer a pena. E agora, galera, eu quero falar para vocês uma parada muito importante, algo que ninguém te conta. Montar uma loja de autopeças não precisa ser um processo doloroso. Você não precisa sofrer sozinho, você não precisa passar por todos os erros que eu passei, não precisa pirar igual eu pirei, de quase quebrar, de quase falir, entrar em depressão, pensar o que vai fazer da vida para pagar o boleto. Você não precisa passar por nada disso. Você precisa só entender sobre essa metodologia, sobre essa forma que eu estou falando, sobre tudo que eu estou explicando para você, para de fato você conseguir. E o WhatsApp está bipando aqui, galera. Deixa eu fechar aqui, porque senão vai ficar bipando o tempo todo. Como eu falei, eu não consigo responder chat, WhatsApp agora, para não perder aqui a linha de raciocínio. Mas o que você precisa entender é que para montar uma autopeça você não precisa passar por todo o processo doloroso sozinho. Você pode pular os obstáculos, você não precisa errar os mesmos erros que eu errei. Você não precisa bater de frente com esses obstáculos complicados e parar e falar, Leandro, o que eu vou fazer? Então não precisa nada disso, porque existe uma forma simples, existe um método, existe um caminho, um passo a passo que qualquer pessoa consegue montar a tua autopeça. E é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. A maioria das pessoas imagina que montar autopeças leva anos, precisa juntar muito dinheiro, precisa ter muita experiência, precisa conhecer todos os fornecedores, precisa entender toda a dinâmica do negócio, precisa de um estoque gigantesco, e nada disso é verdade.
existe uma maneira de fazer essa parada acontecer. E é por isso, são essas crenças que fazem as pessoas pararem no meio do caminho. São essas crenças que fazem as pessoas congelarem os seus sonhos e não fazer o negócio acontecer. São essas coisas que eu estou aqui para ajudar vocês. Eu não quero que vocês passem pelos mesmos erros, eu não quero que vocês quebrem, eu não quero que vocês tenham as dificuldades. Tem gente que acha que para abrir uma autopeça tem que comprar um terreno, construir uma loja. Mentira, não precisa. Tem gente que acha que precisa contratar um monte de funcionário, uma empresa milaborante, uma empresa de outro mundo para fazer o negócio acontecer. Mentira, não precisa. Então, para de pensar nas dificuldades, vamos pensar no jeito certo de fazer essa parada acontecer. Vamos caminhar junto, vamos fazer essa parada andar, galera. Eu vou trazer aqui algumas coisas bem importantes para poder você entender que é possível, com pouco dinheiro, sem experiência, do jeito que for, se você tiver força de vontade. Se você acreditar que é possível, se você acreditar no teu sonho e trabalhar duro, trabalhar firme, é possível, eu vou te provar isso aqui. E agora, galera, deixa eu pegar aqui um pouquinho da minha colinha aqui para falar com vocês, porque eu recebi algumas mensagens que falavam assim: Leandro, vai demorar anos para eu abrir minha loja de autopeça. Essa é uma crença que destrói, ela paralisa, ela cria medo, ela faz você acreditar que um dia vai dar certo. Mas um dia é uma data preferida de quem nunca vai sair do lugar. Um dia é a data de que nunca chega, porque projeto sem data nunca acontece. 60 dias é mais do que o suficiente para abrir uma loja de autopeças. Tem muita gente que conseguiu abrir com 30, com 45 dias. 60 dias é um prazo normal, é um prazo médio, natural, para montar uma autopeça quando você tem um checklist, quando você tem um método, quando você tem uma metodologia para você vir executando cada passo, cada etapa. E é isso que eu quero ajudar vocês. Esse checklist nasceu do meu acompanhamento de centenas de alunos que eu tenho. Eu já ajudei a montar mais de 600 lojas de autopeças. E a cada loja eu fui aprendendo, eu fui montando, eu fui ajustando, e até que eu criei um checklist, onde qualquer pessoa consegue montar a tua loja com 60 dias, em 60 dias, de uma forma inteligente, com estoque inteligente, e entende todas as etapas, todos os passo a passos para botar a loja funcionando e ganhar dinheiro. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Etapa 1. Definir o tipo de loja. Você primeiro tem que dizer o que você quer abrir. Se é uma loja de elétrica, se é uma loja de autopeça em geral, se é um atacado. Mano, a etapa 1 é o fator determinante para você fazer o negócio dar certo. Nela, você precisa definir qual é o valor de investimento que você tem. E vai ser isso que vai ditar toda a regra. Leandro, eu tenho 100 mil, eu tenho 200 mil, eu tenho 80 mil, eu tenho 150 mil. O valor que vai determinar toda a regra. Porque aí, de acordo com o valor que você tem, a gente vai ver se você vai montar uma autopeça em geral, se você vai montar uma autopeça especializada em peças elétricas, especializada em injeção eletrônica, especializada em manutenção preventiva. Você precisa entender o seguinte: não importa o valor que você tem, você precisa nichar a tua loja de autopeças, a não ser que seja um valor acima de 500 mil reais. Fora isso, você vai escolher alguns grupos de peças que mais vendem, é aí que você vai trabalhar. Leandro, eu tenho 100 mil reais. Você vai escolher elétrica em geral, injeção eletrônica, manutenção preventiva, freio, lubrificante. Então, são alguns grupos que você precisa. Então, a primeira etapa é saber o valor de investimento que você tem e escolher um nicho de atuação, porque vai ser ele que vai ditar toda a regra do negócio. A partir desse nicho de atuação, que você vai ver qual é o tipo de loja de autopeça que você vai montar. Etapa 2, tá? Aqui eu estou trazendo o checklist, galera, de uma forma resumida, para a galera que é aluno tem uma parada mais completa, mas aqui já vai dar um know-how bem bacana para vocês. Então vamos. Etapa 2, definir um mix inteligente de peça. Quais são as famílias que você vai trabalhar? Quais são os grupos de peça? Ah, vou trabalhar com freio. Beleza. Dentro de freio, o que você vai trabalhar de freio? Sapata de freio, pastilha de freio, cilindro de roda, cilindro mestre, pastilha de freio. Então, na etapa 2, a gente vai estipular quais são os grupos. Ah, Leandro, eu vou trabalhar com manutenção preventiva, a parte de revisão. Então, vou trabalhar com óleo, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de ar-condicionado, vela, cabo de vela. Então, isso que vai ser feito ali nessa etapa 2. É você vir destrinchando ali quais são os itens, o que você vai trabalhar, o que você não vai trabalhar. Etapa 3, fornecedores. A gente tem uma planilha, um PDF com todos os fornecedores do Brasil, mano, literalmente. Eu não sei se eu consigo pegar aqui.
agora para mostrar para vocês, mas a gente tem aqui todos os fornecedores do Brasil. Vou até mostrar aqui mesmo, que eu acho que vai ficar melhor do que eu compartilhar a tela. Ó, aqui é todos os fornecedores do Brasil, todas as lojas de autopeças, com nome, telefone, tudo que vocês precisam está aqui, montadinho, tá? São os principais fornecedores do Brasil, todos eles. Isso aqui a gente manda para a galera também, que é aluno, para poder estar ajudando aí fazer o negócio acontecer. Vamos lá. Então, a tua etapa 3 é escolher os principais fornecedores e as marcas e tal. Etapa 4, a planilha que eu mostrei para vocês, que é a parte de precificação, você saber comprar e vender, né? Você saber por quanto você compra, quanto você aplica de margem de markup para poder vender, a parte de configuração de sistema, entender que é importante ter um sistema de gestão para poder gerenciar a loja. Etapa 5, a parte de organização de estoque. Se eu estiver correndo muito, galera, porque eu estou trazendo aqui só para vir pontuando para vocês. Etapa 5 é a parte de estoque, organização, saber o que montar, qual estante comprar, se é gôndola, se é estante, qual balcão, quais são os produtos, como vai organizar os produtos dentro do estoque, isso tudo a gente ensina. Então, se liga só, vou te dar um exemplo de um aluno meu. Ele estava montando a loja dele, precisava comprar 50 estantes de aço. E ele viu na internet, ele ia pagar R$ 320 em cada estante de aço. E a gente deu um contato para ele de uma fábrica que vende estante por em torno de R$ 200. Ele economizou cento e pouco reais em cada estante de aço. E ele ia comprar 50 estantes de aço. Olha a economia quando você sabe como fazer. Olha a economia de quando você segue um método, um passo a passo. Então, essa parte de organizar o estoque é importante, mas você precisa saber a estrutura do estoque, o que precisa ter. A parte de sistema, né? Cadastro de produto, nota fiscal. A gente tem um banco de dados que a gente fornece para os alunos, mais de 20 mil itens cadastrados. A gente também tem um sistema de autopeças. E aí tu pode estar usando o meu sistema e pegar o meu banco de dados e botar no sistema para poder facilitar. Então, isso tudo, cara, são etapas que precisa ser pontuada na hora de você abrir tua loja. Às vezes o cara, não tem como abrir uma loja. Tem. Se você vir no passo a passo, tem. Etapa 7, a parte de abertura oficial, ativar atendimento, parceria com o mecânico, rede social, tudo mais. Então, tudo isso precisa ser feito, precisa vir sendo listado ali um a um, porque esse checklist vai facilitar bastante na hora de você fazer a tua loja acontecer, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, quando você vê esse checklist completo, tem ele aqui também. Você vai entender que não é sorte, não é método. Tem aqui o checklist, cada etapa. Ó, cada passo a passo. Você consegue vir aqui, ó, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, tudo bonitinho, certinho para você poder fazer. Então, às vezes a galera, Leandro, mas eu não sei se dá para abrir em 60 dias. Dá. Se você seguir a etapa, dá. Então, não tem como você demorar 3, 4, 5 meses para poder abrir tua autopeça. É um processo rápido. Cada etapa é uma etapa pequena, simples, mas que dá clareza, dá objetivo para ser executado do próximo passo. Então, o que vai fazer a tua loja quebrar é falta de método, é falta de clareza, excesso de medo, é tentar adivinhar tudo sozinho. Você precisa de um caminho simples e eficaz para poder fazer cada processo, para fazer o negócio acontecer. E é isso que a gente está falando aqui. Você não precisa de anos, não precisa de meses para caramba para abrir autopeça. Tu precisa de 60 dias e um checklist validado que você vai fazendo cada etapa e assim faz a parada acontecer. Um checklist com clareza, um caminho, pegando você pela mão, te ensinando, te fazendo cada etapa. Primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Tu consegue abrir tua loja 100% de certeza. Então, galera, se liga. Vocês não precisam fazer tudo sozinho. Eu já tenho o checklist pronto, eu já tenho a tabela de precificação pronta, eu já tenho os fornecedores prontos, eu já tenho tudo. Eu já acompanhei centenas de lojas de autopeças. Eu sei exatamente como funciona. E daqui a pouco eu vou te mostrar como você pode ter acesso a tudo isso na sua mão. Você vai ter tudo o que tu precisa. Você vai ter acesso a um sistema de gestão, acesso a um banco de dados, acesso a um checklist de abertura de loja, acesso ao fornecedor, acesso à planilha de compras, acesso à planilha de precificação,
você não precisa fazer tudo isso sozinho. Você pode aprender com quem já sabe, com quem já faz. E é sobre isso que eu vou explicar para vocês já já. Então, continua aqui comigo, que agora eu vou para uma outra parte aqui. Deixa eu só olhar na minha. Então, galera, só para vocês poderem entender, dá para fazer de uma forma assertiva se você tiver as informações que precisa ter na mão. Então, eu quero falar com vocês o seguinte, que mesmo depois de tudo que vocês estão vendo aqui, vocês devem estar pensando, pô, Leandro, será que dá? Eu não sei, eu só tenho 80 mil, eu só tenho 50 mil, eu tenho 100 mil. Será que em 60 dias eu consigo? Mano, consegue. Consegue se você seguir essa metodologia. É isso que eu quero apresentar aqui para vocês agora. O problema é que muitos de vocês querem fazer a parada acontecer, mas têm medo de arriscar. Eu sempre pensei o seguinte, que meu medo de perder não pode ser maior do que a minha vontade de ganhar. Eu tenho essa filosofia, dá o passo que Deus coloca o chão. Eu não posso deixar que o meu medo de arriscar atrás do meu crescimento. Eu não posso pensar que meu medo de perder tudo seja maior do que a minha vontade de ganhar. Entendeu? Às vezes você até tem aí um dinheiro, pô, Leandro, eu tenho um dinheirinho aqui, mas estou com medo de arriscar, pô, para começar, vai que eu perca. Irmão, você está falando de um negócio que pode mudar o futuro da sua família. Se você prefere ficar com o dinheiro 50, 70, 80, 100 mil reais parado no banco, rendendo menos de 1%, é com você mesmo. Agora, o que você vai dizer para você mesmo daqui 5, 6, 10 anos, quando o teu amigo, quando alguém tiver montado, você falar assim, poxa, eu podia ter feito isso. 5 anos depois, a galera com dinheiro, mudando de vida, mudando de carro, e você parado no mesmo lugar. A decisão é sua, entendeu? Você precisa arriscar de vez em quando, se você quer ter bons resultados. Quando eu comecei, eu também não tinha dinheiro sobrando. Na verdade, eu comecei com dívida, eu comecei com empréstimo. Para mim era pior ainda do que muitos de vocês que têm um pedacinho guardado. Quando eu comecei, eu não tinha. Mas mesmo assim, eu fui lá e acreditei. O que eu falo aqui, eu falo isso porque muita gente acredita que o que impede de fazer a parada acontecer é o dinheiro. E, na verdade, não. O que impede é a força de vontade, é o acreditar. O dinheiro não é o fator determinante. Com a metodologia, dá para fazer. Porque o que faz a galera quebrar quando está começando a autopeça não é porque tem pouco dinheiro. É porque compra errado, compra demais, não segue a metodologia. Então, se você, de fato, seguir o passo a passo, seguir o checklist, seguir a etapa a etapa, não tem como o negócio dar errado. Você vai ter resultado. Tem gente montando autopeça com 150 mil que acaba quebrando porque tentou sozinho, enquanto tem gente que está começando a autopeça com 50 mil e está prosperando, está caminhando porque seguiu o passo a passo, porque seguiu a metodologia. O problema nunca foi a quantidade. O problema é como você usa o seu dinheiro. As pessoas acham que eu tenho pouco dinheiro. Não é sobre ter pouco dinheiro ou muito dinheiro. É sobre ter um método. Você vai ter acesso à planilha de compra, você vai ter acesso à planilha de precificação, você vai ter tudo para poder montar a tua loja. Tu vai ter todas as etapas, todo o checklist para fazer o teu negócio acontecer. Então é sobre isso, é você acreditar que é possível e seguir uma metodologia. Eu já passei exatamente isso. Eu aprendi algo com o tempo, mano, que só quem acredita nos seus sonhos, só quem de fato acredita que é possível, consegue chegar lá, consegue ter resultado. Muitos de vocês já estão com dinheiro parado 1 ano, 2 anos ali na conta bancária e não faz nada com medo de arriscar, com medo de investir. Sendo que eu estou te apresentando o melhor ramo para você investir. Eu estou te mostrando que existe um método, um passo a passo validado, onde qualquer pessoa consegue fazer o negócio acontecer. Basta querer. Então, galera, é mais ou menos isso que eu quero falar para vocês. Muitos de vocês devem estar com a dúvida. Leandro, será que dá certo para mim? Será que eu posso montar? Mano, funciona. Só não vai funcionar se você tentar sozinho. Se você arriscar o teu dinheiro sozinho, sem passo a passo, sem metodologia, sem uma metodologia validada que já ajudou a montar mais de 600 lojas. E outra coisa, eu estou te convidando a caminhar junto comigo. Tu não vai andar sozinho. Existe um suporte, existe uma comunidade para a gente trocar experiência. Você vai entender que, independente se você tem pouco ou muito dinheiro, dá para montar a tua autopeça se você está no ambiente certo, se você está conversando com as pessoas certas, se você está na comunidade certa, se você está com as dicas certas. Então, é sobre isso. Tem outra dúvida que a galera manda também para mim com frequência. Leandro, eu não sou do ramo. Eu nunca trabalhei em autopeças. Eu nunca trabalhei em oficina. Será que funciona para mim? Vocês viram aí, eu botei alguns depoimentos. Não sei se a produção consegue botar mais algum aí. Então, eu já provei para vocês
que é possível. Já mostrei pessoas que não tinham experiência. Não precisa ser do ramo, só precisa querer, só precisa de verdade ter força de vontade e acreditar que é possível e trabalhar duro. Teve pessoas que já mandou assim para mim também, Leandro, eu tenho medo de errar e perder tudo. Mano, é um risco. Não vou mentir para vocês, tá? Apesar de ser um risco muito pequeno, é um risco. Mas crescer na vida requer riscos. Se você não quer arriscar, se você tá com medo de de perder alguma coisa, mano, continua do jeito que você tá. O problema é que ficar parado também é assumir risco. Você fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, você está assumindo risco. Se você não fizer, a inflação vai te engolir, o mercado vai te engolir, a idade vai te engolir. E aí você tem um risco também de lá na tua velhice você tá mal. E se você fizer, você também tem um risco que pode dar ruim, mínimo, mas tem. Mas você tem o risco de dar certo, tem o risco de crescer, tem o risco de bombar, tem o risco de ficar rico dentro do mercado de autopeças, tem o risco de mudar a família, mudar o ambiente, mudar a qualidade de vida. Então, assim, se você for ver, o risco do ramo de autopeça seria muito pequeno. Mas o risco de caminhar comigo é um risco zero, porque você pode entrar na minha metodologia, você pode ver tudo que tem lá dentro, você pode, de verdade, olhar, estudar, ver as aulas, e a lei te ampara em 7 dias. Leandro, eu quero entrar nessa parada aí, isso é um curso, como é que funciona? Cara, você pode entrar, se você não gostar, tu pede para sair. 7 dias, sem letra miúda, entendeu? Gratuito, sem nenhum problema. Então vamos lá, galera, que agora o assunto é sério de verdade. Chega pertinho aqui, cola aqui, presta atenção, porque agora eu tenho uma oportunidade para vocês. Eu tentei trazer um conteúdo aqui bem simples, bem dentro da realidade de todo mundo, para vocês poderem entender a grande oportunidade que é o mercado de autopeças. E eu sei que muitos de vocês viram, conseguiram entender isso. Mas eu tentei trazer de uma forma que vocês consigam entender que qualquer pessoa que tenha uma metodologia consegue ter resultado nesse mercado. E é justamente isso que eu quero falar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês agora como que funciona o meu método, a minha metodologia, como que funciona o meu acompanhamento. Porque muitos de vocês me mandou mensagem no WhatsApp no privado, outros mandaram mensagem no chat. Enfim, esses dias eu tenho recebido algumas mensagens e aí chegou a hora de eu explicar para vocês como que funciona o meu treinamento autopeças lucrativas. Eu trouxe ali explicando um pouco do checklist, enfim, precificação, organização de estoque. Você aprendeu bastante coisa aqui, mas tudo que você aprendeu aqui ainda não é o suficiente para você destravar a tua autopeça e tirar o teu sonho do papel. A gente precisa de algo a mais. E foi por isso que eu criei o treinamento Autopeças Lucrativas. E eu quero pedir vocês ficar comigo aqui só mais um pouquinho para eu explicar para vocês. E garanto que vai valer a pena, porque eu estou trazendo uma oportunidade única que eu nunca trouxe antes. E eu acho que, de fato, vai fazer a diferença na vida de vocês pelas mensagens, pelo feedback que eu tenho recebido durante esses dias. Então, acompanha aí, eu vou compartilhar a tela com vocês para ficar mais fácil para eu explicar para vocês. Eu tenho uma colinha aqui de como que funciona e aí vai ficar mais tranquilo para vocês poderem entender e para ficar documentado também em vídeo aqui todas as garantias que eu dou para vocês dentro desse treinamento, dentro desse curso. Então, vamos lá. Deixa eu subir a tela aqui. Tá tudo ok aí, beleza? Então, vamos lá. Como que funciona o treinamento Autopeças Lucrativas? Primeiro de tudo, é saber para quem é e para quem não é e quais são os principais entregáveis e quanto que custa. É isso que vocês precisam saber e também como que faz para garantir uma vaga. Então, é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Primeiro, eu preciso deixar claro para vocês que não é uma brincadeira, tá? É o acesso durante um ano, onde você vai ver e rever várias aulas. Aqui a gente botou mais de 30 aulas gravadas, mas tem bem mais do que isso. Tem aula sobre tudo que você imaginar e vocês vão ver durante tudo que eu vou estar explicando aqui. É um acesso durante um ano. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser as aulas. Essas aulas ficam hospedadas na plataforma da Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online da América Latina. Então, a gente vai aprender nesse curso sobre os 3 principais pilares, que é compra, gestão e venda, que é tudo isso que vai fazer com que você tenha uma autopeça lucrativa de verdade. Então, só para você entender, eu separei um pouquinho aqui de como que funciona. Ó, o que você vai aprender? No módulo 1 é a parte de planejamento. Esse é o primeiro módulo, né, para você entender o que você precisa saber de verdade antes de sair se aventurando no mercado de autopeças.
Então, nesse módulo, você vai entender quais são os principais pontos positivos, negativos, o que você precisa fazer, o que você precisa planejar para começar a tua loja de autopeças e tirar o teu sonho do papel. E aí a gente tem também o módulo 2, que é a parte de frente de loja layout. Você saber como vai fazer um letreiro, um balcão, como organizar a frente da tua loja, qual é a loja que você tem que escolher, qual o tamanho mínimo, entre muitas outras coisas. Isso aqui é a parte do módulo 2, que tem várias aulas ali explicativas, mão na massa, mostrando como que funciona. Módulo 3 é a estratégia de compras. Nesse módulo, você vai descobrir como negociar com seus fornecedores, quais são os melhores fornecedores, o que você vai entender, quais são as principais marcas que você precisa ter na tua autopeças, qual é a quantidade, enfim, é toda a estratégia de compras para uma loja de autopeças. Se você não comprar demais, você comprar mais variedade, menos quantidade, e vai junto também, que é um dos bônus que vocês vão usar na frente, a nossa planilha de compras. Então vai ficar muito mais fácil para você poder comprar, que essa planilha vai de brinde. Aí tem aqui ainda, dentro da estratégia de compra, vai o banco de dados completo, né, com os principais itens, cada grupo de peça que você não pode deixar falta na tua loja, vai uma lista de fornecedores confiáveis, e eu também sou um fornecedor. Muitos alunos meus que compram o curso também compram as peças comigo, porque a gente monta o pedido e entrega para o cara. Então, tu tem duas modalidades. Tu virou meu aluno. Se você for montar a autopeça, não importa investir 50, 70, 80, 100, 200 mil reais, não importa em qual estado você esteja. Você pode comprar as peças comigo, eu monto tudo, embalo, boto na transportadora e te entrego como se fosse uma franquia. Mas caso não queira comprar comigo, eu te dou todos os fornecedores para você estar comprando também. Além disso, a gente também tem o módulo 4, que é o módulo de precificação e margem de lucro, onde você vai receber como bônus aquela planilha de precificação para tu aprender a precificar. E eu também vou te ensinar a pensar. Você vai aprender como que faz para precificar, considerando custo fixo, custo variável, qual é o markup que você vai botar em cada peça, o porquê que você vai botar. Tem uma aula lá, um módulo completo, falando sobre precificação, e isso é a diferença para a tua loja ter resultado, a tua loja ter lucro. Tem uma parte que a gente ensina na precificação, que é sobre as sazonalidades. Que é isso, Leandro? Época de Natal, Carnaval, Ano Novo, sei lá, dia do comerciante, dia do consumidor, Black Friday. Como que você vai precificar? Qual é a estratégia? O que vai abaixar? O que vai aumentar? Como que eu uso essas datas sazonais para ganhar mais dinheiro? Enfim, tem tudo lá dentro através de videoaulas documentadas. Tem aulas de 10 minutos, meia hora, 1 hora, 20 minutos, 5 minutos. São várias aulas para você poder entender tudo sobre precificação. Depois tem a parte de venda 360, que eu julgo ser um dos módulos mais importantes do curso, que é você aprender a vender para o teu cliente de autopeça. Leandro, não entendo nada de autopeça. Tu vai aprender lá dentro como que você consegue achar as peças, como você faz para vender para os seus clientes, como você faz para poder linkar um produto a outro produto. Você vai aprender como vai vender até sem estoque, as famosas vendas casadas, porque eu sempre falo isso. Vender é diferente do cliente comprar. O cliente na tua loja fala assim, me dá 1 litro de óleo, você entrega ele vai embora, você não vendeu. Quem comprou foi ele. Agora, vender é quando o cliente vai lá comprar um produto que você não tem e você oferece outro produto, você encomenda, ou você linka mais de um produto. Então, tu vai aprender toda a parte de gestão de venda. Venda casada, vai trabalhar com o estoque do teu fornecedor. Venda, produto que combina. O cara comprou óleo e filtro de óleo. O que eu posso oferecer mais para ele para aumentar o ticket médio, vender mais? Então, tem todo o módulo de gestão de venda 360 para uma loja de autopeças. Também tem um módulo de marketing, tá? Que você vai ter acesso a um especialista de autopeças voltado à área de marketing, que é meu sócio, o John. Isso é um bônus que a gente dá. Ele pode fazer uma análise do teu perfil, análise da tua loja, do teu Google, do teu Facebook, Instagram, para saber onde você pode melhorar. E caso você queira também contratar uma parte de um funcionário para cuidar do marketing da tua empresa, você vai ter um desconto. Isso está lá nos bônus que eu vou falar. Mas você vai ter toda a estrutura também para tu entender como pode fazer um marketing 100% voltado para a tua autopeças. Consequentemente, trazer mais e mais clientes para você. Outro módulo importante que é a parte de gestão financeira, onde você vai aprender a controlar toda a finança da tua autopeça, entrada e saída de mercadoria,
lançar boleto no sistema, tirar nota fiscal, enfim, tem tudo que você precisa saber para entender a parte de gestão financeira e gestão de estoque, estoque mínimo, estoque máximo, como realizar o estoque, tudo, cara. Esse curso é completo do zero até a tua loja faturando alto de verdade. E aí tu deve estar perguntando, Leandro, quanto que custa esse curso? Será que é muito caro? Galera, não é barato e eu vou explicar o porquê. Eu sempre faço essa pergunta. Quanto custa você continuar como você está hoje? Aonde você está hoje? Quanto custa você estar deixando de faturar todo mês por não saber o jeito certo de fazer a parada acontecer? Então, não é quanto que custa o curso, é quanto que você está deixando de lucrar por não ter acesso ao curso. Aí eu botei aqui, ó, qual é o preço que você está pagando para não ter esse direcionamento? Quanto custa você fechar o seu negócio por estar com a margem apertada, margem pequena? Quanto custa você não conseguir abrir tua loja de autopeças, ela fechar antes de abrir, porque você está fazendo tudo errado? É isso que você tem que pesar. E o que vem no curso? A galera pergunta, né? E qual é o investimento? Então, tudo que vem é um pouquinho do que eu falei aqui, muito mais, e eu vou estar mostrando para vocês aqui. E já vou adiantar, tá? O curso não é barato, até porque eu entrego muito conteúdo, eu sou comprometido, não adianta eu te vender mais um cursinho lá de R$ 1.000 que você vai engavetar e não vai fazer. É um curso caro, mas é um curso caro que vale a pena, é um curso que você vai ter resultado de verdade. Porém, só o que eu faço você economizar, já pago o curso e sobra troco. Lembra que lá no começo da aula eu falei sobre as estantes de aço? Só o que você economiza comprando as estantes de aço, você já paga o curso e sobra troco. Então, bora, vamos dar continuidade aqui. Ó, o curso tem acesso durante um ano, acesso completo ao curso Autopeças Lucrativas, checklist completo de abertura de loja, né, um PDF com tudo bonitinho, e-book com os principais fornecedores, os principais distribuidores do Brasil, e-book tudo bonitinho, um e-book completo, guia definitivo das autopeças, para você aprender a organizar tudo na tua autopeça, planilha de compras, aquela planilha que eu mostrei, você vai aprender a comprar certo e não gastar dinheiro à toa. Só em cabo de vela você já economiza mais de R$ 5.000, já paga o curso aí tranquilamente, só em um pedido. Planilha de precificação, para você aprender a precificar todos os produtos. Banco de dados com mais de 15 mil itens para você, de fato, colocar os produtos já cadastrados no sistema. E-book com mais de 100 catálogos eletrônicos para você instalar no seu computador e aprender a vender as peças. É um catálogo eletrônico das fábricas que você vai ter acesso e aí você consegue pesquisar as peças, consegue ver a peça de um carro que dá no outro. Tem gente vendendo esse conteúdo na internet aí caro, só para te ensinar a peça de um carro que dá no outro, e você vai ter acesso ao e-book, todos esses catálogos, para você aprender e não depender mais nada disso. Network com o empresário, você vai ter uma call, tá? De 1 hora de reunião comigo. Comprou o curso, tu vai poder marcar uma reunião comigo de 1 hora para eu te dar todo o direcionamento, explicar tudo bonitinho. Porém, é só para os 50 primeiros. Eu não consigo fazer essa reunião com todo mundo, porque, cara, foi mais de 2.000 pessoas inscritos. A gente tem uma galera assistindo ao vivo aqui, e depois, com certeza, muitas outras pessoas vão ver esse vídeo e vai vir me chamar. Então, eu só vou botar essa condição para os 50 primeiros, porque eu não consigo fazer live com todo mundo, 1 a 1. Então, 50 é o máximo que eu consigo, então eu botei o número máximo. Você vai ter acesso a um grupo VIP de WhatsApp, entre outros empresários, para poder estar trocando ideia ali, trocando experiência e tal. Eu também estou no grupo, meu sócio também está no grupo, para a gente poder dar um feedback ali para vocês. Checklist de construção da empresa, né? Tudo bonitinho, tudo que tu precisa da estrutura da empresa, que é a parte, estruturação da empresa, computador, impressora, o que tu precisa de fato, estante, balcão, letreiro, tudo bonitinho, checklist de tudo que vem ali para vocês vão ter acesso também. E tudo isso durante um ano. Eu sei que de tantas coisas que eu estou falando, você deve estar achando que custa R$ 10.000, né? E de fato vale até mais do que isso. Mas deixa eu continuar explicando aqui para vocês. Bônus exclusivos que você vai ter, que é o curso para balconista, é um módulo, né? Que eu botei dentro desse curso, é um módulo de balconista para você aprender a se tornar um balconista com excelência. Mentoria de 1 hora com meu sócio ou com alguém do meu time, e essa mentoria vai ser só para os 10 primeiros. Eles vão fazer uma mentoria com você para poder te ensinar como é que você vai trabalhar as redes sociais, explicar tudo direitinho. E caso você queira contratar essa galera que trabalha para mim, fazendo meu marketing, vocês têm 50% de desconto. Ou seja, Leandro, eu quero o cara fazer os anúncios online. Quanto que é? É R$ 1.200, você vai pagar 600. Tem 50% de desconto.
30% de desconto no sistema Workmoto, que é o sistema que eu tenho a parceria. Você comprou o curso, eu te dou o contato do dono da Workmoto, vai falar com ele que é meu aluno, tem 30% de desconto e ainda leva meu banco de dados todo implementado lá. Os 50% de desconto na agência eu já falei, que caso vocês queiram social media, tráfego pago, ou qualquer serviço de internet, criação de logomarca, qualquer coisa, tu tem 50% de desconto. Às vezes o cara vai abrir uma loja e não tem uma logo. E aí minha equipe cria logo para você. Quanto que é a logo, Leandro? 300, 400, o valor que for, tu paga 50% de desconto. Valor do curso, valor normal, R$ 3.997. Esse é o valor que eu vendo o curso. Porém, só para vocês que ficaram aqui até o final, vai ter uma condição especial, porque esse desconto só vai até hoje, meia-noite, tá? De 3.997 vai ficar por 2.997. Ou seja, tu pode pagar à vista 2.997 ou 12 de 309. Isso dá mais ou menos R$10 por dia, galera. Se tu montar uma autopeça e não conseguir guardar R$10 por dia para pagar a parcela do curso, irmão, nem vale a pena tu abrir autopeça, eu desisto. De verdade. Então, o curso eu acesso por um ano, tem R$1.000 de desconto e vou falar mais, hein? Quem comprar as peças comigo, eu devolvo mais R$1.000. Ou seja, comprou 50 mil de peça, eu mando 51 mil. Comprou 100, eu mando 101. Comprou 80, eu mando 81. Todos esses descontos, todos esses bônus, e ainda vai ter mais esse bônus aí caso queira comprar as peças comigo. Então agora, galera, é a hora de vocês tomarem a decisão. Escaneie o QR Code aí, já compra agora mesmo, seja um dos 50 primeiros ou um dos 10 primeiros, ou me chama aqui no WhatsApp, tá aí o telefone aí, 21 964 30 40 23. Me chama, escaneia, compra, porque é uma oportunidade única. E outra coisa, vocês têm uma garantia, tá? Garantia de 7 dias por lei. Não sou eu que estou dizendo, não. A lei diz que se você comprar o curso e não gostar, por lei, tu tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta, 100%. Então, clica aí, compra. Se por um acaso vocês não gostarem do conteúdo, é só pedir o dinheiro de volta que eu devolvo. Fica atento aí. Vai no chat, a galera deve estar mandando no chat agora, a minha equipe deve estar mandando o link no chat. Clica lá no link do chat, compra. Ou se tiver alguma dúvida, chama no WhatsApp aqui, fica atento aos números, chama no WhatsApp. Vou deixar aqui o QR Code na tela, mas o ideal é você já clicar agora no link do chat aí, já comprar, ou chamar minha equipe, ou escanear aqui o QR Code, tá? Escaneia o link da compra na hora, ou chama a gente no WhatsApp, ou tem o link aí no chat também, e minha equipe vai estar mandando o link também nos grupos do WhatsApp, para você clicar e adquirir o curso agora mesmo. Lembrando, galera, é um ano de curso, deixa eu voltar aqui para falar com vocês, é um ano de curso, você pode ver e rever as aulas quantas vezes quiser. Você tem direito, os 50 primeiros, comprar uma reunião comigo de 1 hora e meia, para eu dar todo o direcionamento para vocês, e vocês vão assistindo as aulas e botando em prática. Se quiser comprar as peças comigo, eu vendo e ainda devolvo mais R$1.000 do dinheiro de vocês. Se não quiser, eu dou os fornecedores, eu dou sistema, eu dou marketing, cara, eu dou tudo. É, de fato, ajudar vocês no que for preciso, pegar vocês pela mão e caminhar com vocês para vocês destravarem a loja de autopeças de vocês de um prazo máximo de até 60 dias. Agora a bola está com vocês, só depende de vocês. É hora de clicar, no link, é hora de escanear o QR Code ou chamar no WhatsApp, caso ainda tenha alguma dúvida, alguma coisa que eu possa fazer para ajudar vocês, mas a hora de comprar é essa. Espero que vocês tomem uma decisão inteligente, caia para dentro, porque eu estou comprometido a fazer demais a loja de autopeças de vocês dar resultado. Eu espero que vocês também estejam comprometidos. Estou aberto a tirar qualquer dúvida de vocês, link no grupo, link no chat, tem meu contato do WhatsApp aí nos grupos, me chama, vamos alinhar os detalhes, o pessoal da minha equipe vai mandar mensagem para vocês aí, para poder alinhar os detalhes, e se Deus quiser, vocês vão estar 2026 com o pé direito, com a loja de autopeças de vocês montada, mudando o destino da família de vocês. Forte abraço, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês do outro lado. Na verdade, vejo vocês lá dentro do curso. Um abraço, galera. Fui! Deixar o QR Code aí na tela aí para vocês escanearem aí. Valeu?